Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo domingo para todos nós. Eu nunca vou me esquecer quando a gente ia visitar o meu avô, minha avó. Assim, aquela visita estratégica, sabe, próxima ao horário de almoço, a gente chegava para filar uma boia, né? E meu avô sempre dizia a mesma coisa. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro que bate no touro. O touro é valente, que bate na gente. A gente é fraca, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Quer dizer, é um lindo dia, é uma linda maneira, né, de você celebrar o domingo. Então a gente ia perto do horário de almoço para filar uma boia mesmo, que nem sempre em casa tinha rango. Então, se alguém está chegando agora na sua casa, nesse momento, né, ou umas 11h30, meio-dia, assim, vem dar uma passadinha. Fica aí a fita, tá? Para que você tenha, assim, um discernimento, tá bom? Então, faz tempo que a gente não faz uma live, né? Por enquanto, eu estou esperando vocês entrarem. E para mim sempre é uma grande honra, um privilégio poder ter esse estreitamento com vocês, nossos amigos, irmãos, leitores, né? E faz tempo, eu sei que faz tempo. A última vez que eu tentei, eu acho que eu tentei no tempo errado. Fazia muito pouco tempo ainda do luto do meu filho, então eu acabei talvez me precipitando, né? Eu ainda estou numa fase crítica, segundo minha terapeuta, que é a fase dos 4 aos 6 meses. Me informou que a fase mais crítica é essa, né? Onde pendulam as emoções, onde vem esse turbilhão de emoções no coração, pendula entre choros compulsivos, entre insônia, entre pequenas crises de ira, de revolta. E inclusive foi uma sugestão dela, falou: você precisa de mais uma âncora nesse mundo, né? Porque sinceramente eu pensei, o vídeo que eu falei hoje, eu abri meu coração com vocês, eu pensei realmente em tirar minha vida no dia 22 de dezembro desse ano, exatamente no mesmo horário que meu filho partiu. Se eu ia para o céu, se eu ia para o inferno, não importa, sabe? Na verdade, naquele momento que eu pensei nisso, eu só pensei na dor que eu estava sentindo, na dor da ausência, que ela é proporcional ao amor da presença. E como eu só queria cessar aquilo. Eu não sou doente, eu não tenho nenhuma patologia, né? Eu sou avaliado por psiquiatra, né? O medicamento que eu tomei foi só de suporte para aguentar o tranco, né? Agora a terapia dura um pouco mais, né? E é claro, as orações são sempre, as orações são perenes. Inclusive as orações de vocês nos ajudam muito, né? Então, ela falou: por que você não abre uma ONG? Né? Seu filho tinha um sonho? E eu fiquei pensando, bom, meu filho tinha alguns sonhos, né? Mas ele só tinha 15 anos. Mas eu lembro que ele deixou registrado no diário, quem lê o diário sabe. Ele disse que ele gostaria de ser internado numa clínica onde as pessoas fossem gentis. E eu sei como é que é uma clínica psiquiátrica. Eu fui visitar. E isso porque era uma clínica boa, que eu tinha um convênio médico. E o convênio médico me proporcionou uma boa clínica, uma clínica de referência, não tinha processo, não tinha reclame aqui, não tinha vigiado pela vigilância sanitária, pelo Ministério Público, constantemente, boas acomodações, todo mundo limpinho, né? Aparentemente tudo funcionando como uma engrenagem, né? Mas não tinha amor, não tinha ternura, não tinha acolhimento, não tinha empatia. E isso realmente dificulta para quem está doente, né? Então, Deus colocou no meu coração esse sonho de realizar o sonho do Micael, né? Mas um sonho sonhado sozinho é só um sonho coletivo, quem sabe, né? Então, essa tem sido uma das minhas âncoras, né? Nesse mundo, além de cumprir a minha missão, que eu sei exatamente qual é. E, enfim, tá lançada aí a proposta. Eu já vi algumas pessoas que mandaram e-mail pra gente. Uma senhora mineira falou: olha, não sei fazer nada, mas eu sei cozinhar, eu posso mandar umas marmitas para vocês, né? Então é excelente. Teve uma enfermeira também que não é de São Paulo, que se propôs a vir dar palestras. Falou: não posso sempre, mas uma vez por mês, né, eu posso dar palestras para vocês. Nós temos pessoas, nosso grupo de ovelhas, que tem muitas milhagens, né? E de repente pode ceder para essas pessoas virem dar palestras, né, sobre saúde mental, quem trabalha nessa área, né? Então eu fiquei muito empolgado com essa ideia de ter outra pessoa ofereceu já trabalha com instalação de câmeras, né? Então espalhar câmeras em todos os locais. Depois eu preciso aprender como é que cria ou baixa, sei lá, um aplicativo no celular para você monitorar essas câmeras. Enfim, é um sonho, né? E eu penso, talvez eu esteja idealizando demais, esteja sonhando alto demais, mas eu queria um pequeno grupo, 10 adolescentes, que a gente pudesse cuidar de verdade, sabe? Poder abraçar, poder dar amor, poder dar carinho, poder dar atenção, poder ouvir,
e poder motivar a continuar a viver. Não fosse aquela coisa fria, hora do remédio, né? Agora, hora da refeição, não tá com fome, fica sem comer, que era assim lá, né? Você não tá, agora eu não tô com muita fome, fica sem comer, espera a próxima refeição, sabe? Então faltava essa empatia, esse carinho todo, né? Ontem eu também trabalhei bastante num vídeo novo, né? Que primeiro a gente vai postar os vídeos de Atos, vamos estudar a Bíblia, né? Porque não adianta eu falar para você o que vai acontecer, o cenário da guerra que já está se moldurando ao nosso redor, né? Os portais que já estão começando a ser abertos, se você não está pronto para a batalha, né? Então eu quero te preparar para isso. E como que a gente prepara? Afiando a espada. E como se afia a espada? Conhecendo. Pela falta de conhecimento o povo perece, não é assim? Oséias 4:6. Então, eu quero passar esse conhecimento. Estudamos o livro de João, vamos estudar agora o livro de Atos, já tem 2 vídeos gravados. Depois que eu postar esses 2 vídeos, né, aí sim eu vou estar voltando, né, a essas pautas aí novamente, tá bom? E aí a gente fala sobre o mistério das pedras de Stonehenge. É isso. Deixa eu ter certeza de uma coisa, gente. Eu acho que eu não tô no Wi-Fi. Deixa eu ter certeza disso. Deixa eu ver se eu consigo voltar para cá depois, tá? Pronto. Agora eu acho que eu estou novamente ao vivo, né? Então eu preciso novamente do feedback de vocês, né? Se vocês estão me ouvindo e se o vídeo está funcionando agora, né? Ah, tá. O pessoal tá entrando de novo. Olá, sejam bem-vindos novamente, viu, gente? Me desculpe pela falha. Depender de máquina é assim mesmo. Mas tá ok. Agora tá ótimo. Agora vocês estão me ouvindo. Tá, eu tô de óculos então. Eu gravei, tá? Aquele comecinho nosso mesmo, pausado, travado. Gravei. Quem sabe tem alguma coisa que a gente aproveita disso. Tá bom? Então vamos poder bater aquele papo que faz tempo que a gente não conversa. E eu sinto muita falta disso. Eu descobri que a livraria Saraiva me proporciona algo espetacular, extraordinário. Eu nem sabia que isso existia. Quando tem os meus livros lá, né, e eu entrar numa livraria Saraiva e informar que eu sou autor daquele livro, especialmente se for um livro de destaque. Se tiver um livro na prateleira, evidentemente, né, não rola. Mas quando tem uma torre de livros, ele está em destaque, ele está em lançamentos mais vendidos, como a Planeta está fazendo isso, aí eu posso procurar o gerente e falar, olha, eu sou autor desse livro. Então ele me dá alguns livros, uns 8 a 10 livros, para eu fazer uma dedicatória, fazer um autógrafo lá, e ele coloca em destaque. E tem até uma plaquinha pronta já, livros autografados pelo autor, né? E fica em destaque na livraria. Então toda vez que eu tiver esse ensejo, essa oportunidade, né, de visitar uma livraria, que eu encontro meus livros numa grande quantidade, que toda a rede Saraiva está muito bem abastecida, leitura e tudo mais. Eu estou recebendo muitos e-mails, chegou no Brasil inteiro, né? A história de Mitre está no Brasil inteiro, né? Então eu vou estar fazendo isso, tá bom? Você pode passar sim para perguntas pessoais, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Estamos aí, o tema é livre hoje, tá bom? A gente não está aqui focado a um tema específico, né? Só reforçando, a gente vai estudar a Bíblia nos próximos vídeos, tá? Eu já tenho gravado 2 vídeos sobre o estudo do livro de Atos. A gente vai terminar Atos, Pentateuco, 2 epístolas paulinas. E nós vamos falar também, no meio, intercalando isso, 2 vídeos de Atos. Aí eu faço uma pausa para ter um vídeo de conhecimento, tá? 2 de salvação e 1 de conhecimento. Aí nós vamos falar sobre os mistérios das pedras de Stonehenge. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia poderia supor. Já diria William Shakespeare, né? Bom dia, como anda? Caminhando. Na verdade eu não estou andando, eu estou rastejando, mas eu estou continuando, né? Não mande corações, ele pausa o vídeo. Não sei não, vocês sempre mandaram, nunca pausou. Daniel, como fazer para quebrar o quê? Para quebrar a maldição de vida sentimental. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Maldição Hereditária e tem um livro também lançado sobre o tema. Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo. Ambos, ou a soma dos 2, vão trazer para você esclarecimento. E tenho também um seminário de cura e libertação gravado no meu canal. Então você tem 3 fontes para você entender melhor esse tema.
Sobre a unção com óleo, quando, para quê? A unção com óleo, nós somos sacerdotes reais em Cristo. Por que foi feito, né? Deus deu a receita do óleo, né? Lembra que Deus deu a receita? Deus deu os ingredientes e disse que tinha que ser feito de acordo com a arte do perfumista, ou seja, tinha uma técnica para ser feito, não é qualquer um que pode fazer, e que tem que ter unção, tem que ter preparo, tem que ser santidade, tem que ter santidade, né? Então, você pode usar o óleo de unção em alguns casos pontuais, específicos. Antigamente era usado para ungir reis, ungir o tabernáculo, seus utensílios, né? Ou sacerdotes, né? Hoje ele é usado muitas vezes para derramar uma unção sobre uma pessoa, para pedir proteção na casa, ungir portas e janelas, que são símbolos de entrada e saída, mediante a direção de Deus. Eu fiz isso algumas vezes, debaixo de uma direção de Deus, está descrito no nosso livro Guerreiros da Luz, né? Mas não tem somente debaixo de uma direção de Deus. Você não pode fazer isso mecanicamente, senão vira apenas um ritual, né? Deus abomina rituais. Se Deus tocar no seu coração, faça assim, funciona. Assiste o filme O Caminho para a Eternidade. Eu já assisti, muito bom, excelente. Eu gosto de filme, adoro filme, adoro cinema, adoro séries da Netflix, né? Gostaria que você me passasse segmento dos seus livros para iniciar a leitura. A série Filho do Fogo, ela está numerada de 1 a 7. Né? Ela Filho do Fogo 1 e 2, Guerreiros da Luz 1 e 2, Voz do Clã no Deserto 1 e 2 e terminava com Catedral das Sombras. Eles mudaram as capas, só que eles só mudaram até o número 4. Então eles mudaram os nomes também. Então começa com A Semente do Mal, volume 1. E isso está inclusive no meu Instagram, no meu permanente, tem a ordem de leitura dos livros, tá? Tá de 1 a 7. Você só vai encontrar até o 4 porque eles ainda não fizeram as demais capas. Mas acabando Guerreiros, o número 4, você vai para a Voz do Clima no Deserto, Catedral das Sombras. A trilogia Quilaim, Nefelim e Carim, e a história de Mitra é uma história independente, tá? Então não é necessário que você leia os demais para entender a história de Mitra, e também não é necessário que você leia a série Filho do Fogo para compreender a trilogia Quilaim, tá bom? São tudo histórias independentes. Oro pela sua vida, que Deus se restabeleça. Obrigado, irmão. Realmente a oração de vocês é o nosso combustível. É assim que a gente está prosseguindo. Por enquanto não vivendo, mas existindo, mas prosseguindo. Chame no direct que eu te ajudo. Ajuda em quê? Eu não estou precisando de ajuda, está tudo bem. Então vai mais um filme excelente. Menino que Descobriu o Vento. Conheço. Opa, isso daí é genial e é baseado em fatos verídicos. Eu adorei o filme, fiquei encantado com o filme, com a inteligência do menino e com a tenacidade dele. Mereceu o filme. Direto da Bahia, Novo Mundo. Você é um exemplo para nós. Honra ele, viu? Você tem vídeo no canal sobre falar em línguas? Tem vídeo sim sobre falar em línguas e sugiro que você veja um vídeo do Mário Persona. Digita lá, Mário Persona, falar em línguas ou falar em língua dos anjos. Ele explica muito bem em 5 minutinhos, mas eu também tenho um vídeo no meu canal que abarca o mesmo assunto. Santa Ceia, peraí, calma, vocês fazem muita pergunta. Santa Ceia, quem não tem igreja, assista um vídeo nosso, Igreja Doméstica, de volta para casa. Tá? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você pode celebrar a ceia na sua casa, sim, tá bom? Não precisa ser numa igreja. A igreja somos nós, não são tijolos, são pessoas, tá? São pessoas. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio ensinar princípios, né? E a ordenança dele é a ceia, é sacramento, né? A ceia, fazer isso em minha memória, e o batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E interessante, né? Eu já falei no vídeo anterior, os anos misteriosos de Jesus, os anos perdidos de Jesus, né? Jesus não instituiu o batismo já existia, João Batista já batizava, né? E Jesus apenas chancelou aquilo, validou aquilo e colocou aquilo como uma regra que até hoje a gente segue, ou seja, antes de você iniciar o ministério é importante você ser batizado. Lindas orquídeas, eu vou dizer uma coisa para vocês, são fake, porque assim eu não preciso regar, porque aí eu esqueço, né? Então é de plástico, né? Mas é plástico, né? Ó, deixar para vocês verem, né? É um arranjo de plástico, é só para enfeitar mesmo. O selo de Salomão, fora do círculo, ainda assim, peraí,
Ainda assim, com alguns casos ocultistas, eles não vão divulgar o verdadeiro selo de Salomão, nem os verdadeiros segredos de alta magia. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. O que mais se aproxima seria Dogmas e Ritos da Alta Magia, de Eliphas Levi, né? Se aproximaria assim do que é magia de verdade, né? Mas eles jamais iriam divulgar os seus segredos, né? Satanista não é burro, né? O diabo não é burro, ele não vai ensinar os segredos dele para você. Ele é o pai da mentira, né? Ele vai maquiar a coisa, fazer a coisa bonita, tudo mais, né? Lindas as orquídeas, né? Pois é, fake, mas não precisa regar, isso é bom, né? E ela tem uma textura boa, tudo, né? Mourão vai assumir a presidência? Pois é, eu vou conversar, a gente vai fazer uma hangout, eu não sei o que é hangout, eu vou descobrir ainda com o Daniel Lopes. Eu admiro muito ele pela inteligência dele, pela sabedoria, né? E ele leu meus livros, né? Então a gente trocou o telefone, estamos conversando um pouquinho, vamos marcar o encontro primeiro, vamos tomar um café para a gente afinar o discurso, porque não é um debate. Tanto eu quanto ele não temos interesse em promover um debate, um conflito, um confronto. Nós queremos somar ideias e queremos abençoar vocês. Então, certamente tem coisas que ele sabe que eu não sei e coisas que talvez eu saiba que ele não sabe. E aí nós vamos fundir isso e passar para vocês como conhecimento e vamos falar sobre política, tá bom? Então, assunto de política a gente vai fazer nessa hangout com o Daniel Lopes. Quais os fatores que separam a quarta dimensão da dimensão angelical? Ih, complicado. Olha, eu vou falar a respeito disso no vídeo Os Mistérios da Pedra de Stonehenge, das Pedras de Stonehenge. Entrevistaram um cientista, sabe, um japonês, né? Ele é um dos físicos mais renomados em física quântica do mundo. E perguntaram para ele qual era a expectativa do acelerador de partículas. E ele disse que além de descobrir, né, a partícula inicial, o bóson de Higgs, né, de produzir mini buracos negros e que não interfere em nada na gente, era fazer vibrar as cordas. Para você entender isso, você tem que entender um pouquinho da teoria das cordas de Einstein. Eu vou explicar muito por baixo, para leigo mesmo, e vibrando essas cordas, você abre um portal para a 11ª dimensão. A física quântica chega a comprovar 10 dimensões, mas esse cientista falou numa entrevista, eu tenho trecho, eu vou dar o recorte, porque o YouTube permite que até 10 segundos eu posso mostrar. Então, eu peguei o pedacinho que ele falou, deu 8 segundos, né? E aí nós vamos colocar essa parte aí. Então, a expectativa deles é abrir um portal para a 11ª dimensão. Tem muita coisa acontecendo. Ou você acha que é por acaso que bem na frente, né, do acelerador de partículas tem 27 quilômetros de extensão, formando uma circunferência, né? 27729, né? Tem na entrada, é uma instituição científica, mas tem na entrada uma escultura de Shiva, né? De Shiva, né? E Shiva também é conhecida como o Destruidor. Nós conhecemos quem como Destruidor? Abaddon, né? Que vai fazer o quê? Abrir portais do inferno e vai liderar hordas de demônios, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar nisso nesse vídeo, tá bom? Mas é como conhecimento. Mas não adianta eu só passar conhecimento do que vai acontecer se você não tem sistema de defesa. É como você mandar um soldado para a guerra sem escudo, sem armadura, sem estratégia, sem treinamento, né? Então eu preciso dar o treinamento. Então eu vou intercalando, tá? Vai ter vídeos de treinamento, de conteúdo, de fortalecimento da sua fé de direção e vídeos que vão mostrar como é que está o cenário à nossa volta, como é que isso está se moldurando e para que você perceba que muita coisa está de fato acontecendo debaixo dos nossos olhos. A gente às vezes nem enxerga. Tem coisa acontecendo debaixo dos nossos narizes e você nem enxerga. Vocês já imaginaram, supondo, por exemplo, se alguma coisa acontecesse com Trump lá pelo ano 2020, o que aconteceria? O vice assumiria. O vice assumiria. Mas o vice não tem muito poder. Quem realmente comandaria os cordéis seria o genro dele. O genro dele comandaria os cordéis, né? Então, a gente tem muita coisa que está rolando por aí que a gente não tem ideia do que está acontecendo, mas está acontecendo. Rastros químicos no mundo inteiro, né? O maior índice de rastros químicos, eu já falei sobre isso num vídeo Lei Marcial, Exterminação da População Mundial, né? É na França, né? Eu acho que é a recordista de rastros químicos do mundo, né? E é um dos locais onde recebe mais turistas do planeta, né? Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa curiosa acontecendo aí.
O que você acha sobre os 3 dias de escuridão em relação ao filme Bird Box, né? Isso daí é assunto extenso, eu não consigo sumariar em poucas palavras, né? Vai acontecer, mas não agora. Né? Inclusive teve uma tempestade de areia na Austrália que fechou o tempo, ficou escuro, né? Teve uma invasão de gafanhotos numa região da África que nunca teve. Então, tendo alguns fenômenos no mundo, tsunamis, terremotos, onde nunca existiu. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. Tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo. É só você ficar antenado. Mas não adianta eu só falar disso sem passar as armas de guerra para vocês. Eu faço questão de treinar vocês para o impacto, prepará-los para combater o bom combate, porque juntos nós vamos ser mais fortes. Eu sozinho posso pouca coisa, mas nós juntos podemos fazer muito, né? Então eu vou dando orientações na medida do que as coisas vão se acontecendo ao nosso redor. Os livros série Quilaim e série Mitre foram escritos somente pelo Daniel. A Isabela, ela é uma grande colaboradora. Então, por exemplo, Quilaim tem partes, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem partes médicas, né? A parte médica foi a Isabela que escreveu, né? Tem uma parte que é um acidente, socorro médico, então todo o trabalho desses socorristas, né, foi escrito por ela, que é médica. Eu não saberia descrever aquilo, né? Então, você mergulha na cena, parece que você está lá, né? Então, essa parte ela que escreveu. Olhar feminino, quando eu preciso de um olhar feminino, né? Olha, como é que uma mulher viria tal coisa? Porque o olhar masculino é de um jeito, olhar feminino é de outro. Como é? Então, ela me passa o olhar feminino. Então, ela é uma grande colaboradora para a escrita dos livros. Assim também como minhas primas, minha tia, às vezes dão sugestão de nomes, né? Essa história não vai ter um romance, enfim, coisas assim, né? Então, é um trabalho sinérgico, né? Sim, minha esposa continua me ajudando bastante na escrita dos livros, mas eu que escrevo. Nesse momento não estou conseguindo escrever, só fazendo pauta de vídeo. Faço um hangout com o Thiago Lima no canal, eu não sei quem é Thiago Lima. Não entendi. Adoro as partes da Isabela. Você já viu os vídeos do Visionário X sobre parlamentarismo? Eu não conheço o Visionário X, tá? É muito importante lembrar, não sei quem é, não faz parte do MGL, me parece ser apenas um admirador do Daniel e do nosso trabalho. Ele faz alguns vídeos que corroboram, né, para assim ilustrar algumas coisas que a gente coloca em nossos livros, né, para trazer mais esclarecimentos e coisa e tal. Mas eu já tive, não desprezando, tá bom? Mas eu já tive muitas pessoas que se aproximaram assim na intenção de ajudar, de somar e de repente piraram na batata, né? E surtaram e me traíram sordidamente, começaram a falar mal de mim, e, quer dizer, tentando puxar, tipo, entre aspas, o meu público para eles, sabe? Como se o público fosse meu, é de Deus, né? E Deus dá discernimento de quem está fazendo a coisa certa e quem está fazendo a coisa errada, né? Então, eu não gosto de muito sensacionalismo, mas eu acho que o Visionário X, muitas vezes, ele coloca vídeos muito bem equilibrados, muito bem ponderados, tá? Mas eu não conheço ele, deixando ele bem claro, tá bom? Não faz parte do MGL. A Irmandade te persegue ainda? Eu já falei isso muitas vezes. Não persegue mais, né? Hoje o meu problema é com a igreja, com os fariseus do nosso século. Os adoradores de Baal perseguiam Jesus? Não. Quem perseguia? Os fariseus, né? Os líderes religiosos, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os guardiões das leis. Eram esses que perseguiam Jesus. Não eram os adoradores de Baal, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Como lidar com amigos e familiares cristãos que acham que o Apocalipse demorará 50 anos? Ora por eles. Porque sabe o que vai acontecer? Muitos vão ficar para a grande tribulação. Se você ler lá em Apocalipse, não me falha a memória, capítulo 7, está escrito que veio uma grande multidão, todos com vestes brancas e com palma nas mãos, mas que não se podia contar, uma grande multidão, né? Grande, enorme, não se podia contar, não era contabilizado, né? E aí alguém pergunta, de onde eles vieram? E alguém responde, vieram da grande tribulação. Ou seja, quando o bicho pegar, gente, não vai ter outro lugar para correr. As pessoas vão dizer, ai meu Deus, tenha piedade de mim, né? Então deixa. Você tem 2 caminhos para chegar até Deus, por amor ou pela dor. É melhor que você chegue pelo amor, né? Vem para Chapecó fazer uma palestra. Eu já estive em Chapecó, aliás, já estive em todo o Brasil, né? De norte a sul, fora do Brasil também, ministrando a palavra de Deus. Hoje eu não tenho mais estrutura para isso, física, emocional, não tenho mais. Nem na base eu estou indo.
né? Que é mais perto da minha casa, tudo, falava para grupos menores de pessoas, eu não tenho condição por enquanto. Já assisti o Mecanismo? Assisti, claro, agora está na segunda temporada, excelente, e é tudo verdade, assim como Tropa de Elite, é a realidade brasileira, quer dizer, é a arte imitando a vida, né? Ou a vida imitando a arte, não, é a arte imitando a vida, é isso, né? Quando sai o acordo de paz, você acha que junto vem de imediato? Quando começar o acordo de paz, as coisas começaram a acontecer. Se for fato, me informaram que o Hamas fez um ataque a Israel. Eu não tive ainda uma confirmação oficial disso. Se isso for fato, mandaram parece que 50 mísseis contra Israel e o sistema antimíssil de Israel conseguiu barrar todos. Olha a eficácia do equipamento, né? E provavelmente, inferência minha, se isso for verdade, Israel vai rechaçar, né? Vai dar o troco, né? Os Estados Unidos é aliado, né? E isso irá promover uma reação em cadeia, né? Se jogarem uma bomba naquela mesquita lá, no domo, né? Onde eles querem construir o terceiro templo, por exemplo, e aquela área for retomada por Israel, porque um dia já foi de Israel, realmente vão reconstruir o terceiro templo. Eles têm certeza que isso vai acontecer. Se perguntar para um judeu, ele tem certeza. Entra lá num site chamado Instituto do Templo, tem tudo detalhado, né? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo aqui. Meu, vocês escrevem pra caramba. Vai, calma, tudo tem tempo, precisamos se fortalecer primeiro. Sim, tudo ao seu tempo, é verdade. Daniel, meu filho, é músico e cantor da igreja. Hoje ele está desviado. Qual a maneira eficaz de trazer de volta? Vou te ser sincero, palavra sua não adianta, adianta o seu testemunho. Continue abraçando, continue acolhendo, continue fazendo papel de pai, continue amando, né? E ele volta. Sabe o filho pródigo que quebra a cara lá fora? O que o pai fez? O pai não impediu de ir. Olha, quer ir? Vai, tá aqui, né? Vai. Hasta la vista. Né? Porque ele sabia que ele ia voltar, né? Ele vai quebrar a cara lá fora e um dia ele volta para Deus, volta para Jesus. Então descansa no Senhor, tá? É a parte mais difícil. Tem gente quem é Karen, gente, quem é Lu é minha prima, gente, né? É que no início do ministério nós nos protegíamos por pseudônimos. Até foi uma estratégia da nossa liderança, excetuando eu e Isabela, que foram nomes espirituais que Deus deu pra gente. Mas as pessoas que trabalhavam pra gente, que nos cercavam, que nos ajudavam, pediram pra gente, tiveram medo, claro que a gente estava debaixo de ameaças, né? E algumas chegaram bem perto da gente, né? Às vezes você sente o cheiro da morte bem próximo. E essas pessoas procuraram se proteger por pseudônimos. E aí criou o hábito, né? Então, a Luciana, que é minha prima, acabamos chamando de Karen por força de expressão, mas o nome dela é Luciana. Como é que é? Um olho aqui na live, peraí. Qual a sua opinião sobre terapia de constelação familiar? Depende. Tem constelação familiar séria, né, que é pautada realmente na neurociência, e outras não, outras são esotéricas. Essas esotéricas eu acho bom você descartar, porque vai viajar, vai falar de vida antepassada, um monte de coisa, né? Mas tem algumas que são muito inteligentes. Tem uma, se você procurar no YouTube, né, constelação familiar, entrevista com neuropsicólogo, é isso. Constelação familiar com entrevista com um neuropsicólogo. Você vai ver o que é a constelação familiar. Ele explica de uma maneira assim maestral, incrível, né? Como fazer para fazer parte de uma célula. Hoje as nossas células são limitadas para manter a qualidade. Nós temos um grupo de células presenciais e temos as células virtuais. Temos células até internacionais, né? Tem pessoas que falam outros idiomas em nosso meio, né? Nossas ovelhas, né? Que falam inglês, então na célula delas tem gente de vários cantos da Europa, né, para facilitar a comunicação. Mas para fazer parte de célula tem que esperar abrir células, as nossas células estão lotadas, tá bom? Então, uma questão é entrar, outra coisa é permanecer, tá? Uma coisa é você estar em pé, outra coisa é se manter em pé. Entrar muita gente quer, mas permanecer é diferente, porque eu cobro, existe uma cobrança, tem que estudar, tem que ler Bíblia, tem que dar resultado, sabe? A árvore que não dá fruto, o que você faz? Você corta, né? Então, se não está afim, quer brincar de ser cristão, não serve. Eu quero guerreiro, eu quero soldado, eu quero jogador, eu não quero gente que fique na arquibancada, eu não quero esquentar banco, né?
Devemos guardar alimentos? Ainda não. Eu vou dar um toque para vocês quando for o momento certo, tá? Lúcifer e o Filho Pródigo. Assista a série A Essência da Maldade. Você vai entender melhor, tá? Sua explanação sobre o Espírito Santo foi fantástica, ok? É uma posição que ninguém fala, que é meio polêmico, né? Mas eu ousei falar e vou falar outros temas também que são extremamente polêmicos, mas é verdade. E a verdade é libertadora e vai trazer crescimento para você. Quando vai ser a Hangout com o Daniel Lopes? Nós conversamos ontem, ele acabou de chegar de viagem, ele está com alguns compromissos, nós vamos marcar um café primeiro, vamos conversar, né, trocar informações, né, e depois a gente vai agendar a Hangout. Então, tanto nas minhas redes sociais quanto nas redes sociais dele, nós vamos estar divulgando o dia e hora que essa Hangout vai acontecer. Aliás, eu nem sei o que é Hangout, nem sei como fazer isso. Então, ele vai me ensinar a fazer, né, e a minha equipe vai ter que me ajudar também. Não tenho a mínima ideia de como é que é uma Hangout, eu nunca fiz isso na vida. Então, mas vai ser legal, né? Porque ele é um homem inteligente, é uma pessoa íntegra, me parece uma pessoa honesta de Deus e com valores muito nobres. Então, vai ser uma honra e privilégio. Qual sua opinião sobre Oponomo? Eu nunca ouvi falar disso. Chama a Lu. Eu não sei como fazer. Eu esqueci como é que faz para chamar, para dividir tela, gente. Estou adorando a história de Mitre. Meu Deus, como o nome do livro... É verdade, a história de Mitre a gente fez uma outra pegada, é diferente de Filho do Fogo. Filho do Fogo tem velocidade de leitura. Depois ele desacelera um pouco, né, em Guerreiros da Luz, porque a gente tem que passar conteúdo, informação. Que lá é a mesma coisa, a gente começa apresentando os personagens. É tipo o filme do Homem-Aranha, fazendo uma analogia aqui tosca, tá? Então até o cara ser picado pela aranha, descobrir que ele solta teia, descobrir qual vai ser a vestimenta dele, já passou metade do filme, né? Então você demora um tempo apresentando os personagens. Já na história de Mitre, não. Já começa com velocidade do começo ao fim do livro. É uma leitura rápida. Teve gente que leu o livro inteiro em 26 horas. 26 horas. Acho que essa pessoa nem no banheiro foi. 26 horas. Acho que é o maior recorde de leitura, né, da história, né? Então, quando o esqueleto do livro está pronto, tá? O final está escrito, eu já escrevi o final. E a estrutura está pronta, né? Eu acho que eu já mostrei no meu story daqui do Instagram, né? Spoilerzinhos, né? Filmei trechos de textos definitivos e filmei o que não está definitivo. O que não está definitivo está tudo em vermelho, o que eu preciso pesquisar está em azul, o que está de definitivo está em preto. Né? Então o que não definitivo, que eu preciso lapidar o texto, está tudo vermelho. O que eu tenho que pesquisar para ter certeza das informações, que eu não posso errar, que tem muita data, está em azul, né? E o que texto definitivo está em preto. Então ainda falta lapidar o texto. Eu acho que eu conseguiria, se Deus me der força e capacitação, eu acho que até o final do ano eu termino. Vai virar uma trilogia, tá? Não vai dar para terminar a história em 2 livros, vai virar uma trilogia. A base de Salvador ativa ainda, né? Isso, como é que é? Davi ajuda a Dinda. Acho que o meu afilhado está aí no meio, né? São 9 pretendentes a ser anticristo. Na verdade, não é pretendentes, veja bem, são 9 pessoas treinadas para serem anticristo. O diabo tem plano B, C, D, sabe? Porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não é onisciente é só Deus. Então ele não sabe se a pessoa vai morrer, se vai ficar doente, se vai se converter. Então ele treinou 9. 9 estão preparados para isso. Inclusive, se você assistiu o vídeo Filho do Fogo, Profecia Cumprida, tem muita coisa nas entrelinhas. Eu coloco muitos detalhes para que o bom entendedor entenda. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento e vai saber o que eu estou falando, tá? Tudo que está escrito aconteceu. Está tudo funcionando com uma perfeita engrenagem. Até agora, lembrando, com a aquiescência de Deus, tá bom? Com a permissão de Deus. Deus está permitindo que isso aconteça, porque o Apocalipse vai acontecer, está escrito. Nós não vamos mudar. Então, se alguém falar para você, vai ter avivamento esse ano, ano da prosperidade, agora vai, ano do fogo. Esquece. Eles estão fazendo o Congresso do Fogo há 10 anos e até agora o fogo não pegou, né? Fazendo um Congresso de avivamento e até agora não tem avivamento. A igreja está cada vez mais fria. A Bíblia não diz que vai ter um grande avivamento, diz que o amor vai se esfriar. Jesus disse, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar, e se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobraria, né? Então,
Talvez haja uma grande conversão em massa na grande tribulação, mas aí, né, o remanescente, né, aqueles leais a Deus, que é um pequeno grupo, que não são todos. Eu falei isso no vídeo sobre os anos perdidos de Jesus. Jesus fala aos seus discípulos, eles perguntam: Jesus, por que o Senhor fala para o povo em parábolas? E Jesus responde para eles, né, porque vocês têm um entendimento das coisas, né? Vocês sabem, mas esse povo não sabe, né? Então, a vocês é dado a chave dos céus, né? Vocês têm o conhecimento, vocês vão entender, né? Então é isso, esse pequeno grupo sobe, uma grande parte, infelizmente, fica aí, correndo atrás do vento. Eu vejo nas igrejas, pela televisão, lotado de gente, lotado, não tem lugar para sentar, o pessoal fica em pé, por causa da chave ungida, do lenço consagrado, do milagre, da prosperidade e tudo mais. Estão correndo atrás do vento. O diabo realmente foi muito engenhoso. Eu tenho que admirar essa inteligência, né? Foi muito engenhoso e oferecer novamente a maçã para o homem. De novo ofereceu a maçã. De novo ofereceu o fruto proibido. Olha que gostoso que é. Você quer ser próspero sem trabalhar? Você quer ser rico? Você quer ser milionário? Você quer ser curado? Você quer milagre? Você quer unção? Prova desse fruto, tá aqui, eu tô te dando, né? E ó, multidões estão caindo nessa roubada, né? E Deus pede o quê? Santidade, né? Mortificação da carne. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, odiados pelo mundo, né? Então, não adulados pelo mundo, mas perseguidos, né? Então, Paulo teve uma vida simples. João Batista, ele estava assim numa linha de pobreza, abaixo acho que da linha de pobreza. Embora fosse filho de sacerdote, ele morava no deserto, se vestia com pelo de camelo, cinto de couro e comia gafanhotos com mel. Mas Jesus fala: eis aqui um profeta. Vocês vieram aqui para ver um profeta? Não. É mais que um profeta. Não há profeta maior na história, nascido de mulher, do que João Batista. E Jesus termina também dizendo: a lei e os profetas terminam com João Batista. Dá uma olhada no vídeo Profetas do Novo Testamento, você vai entender melhor isso, tá? Então, quer dizer, João Batista era grande diante do Senhor e era pobre de marré. Então, não é isso que te leva para o céu, tá bom? A grandeza, a riqueza está aqui no nosso coração. É a paz que transcende entendimento. É isso que me mantém vivo, né? Porque pela minha razão, pelas forças humanas, eu já teria sucumbido, eu teria desistido dessa vida. O que me mantém em pé é uma força sobrenatural, é a vontade de servir a Deus, de fazer algo diferente, de ajudar mais pessoas, de salvar vidas, de passar conhecimento, de escrever livros que tragam reflexões, entretenimento, expanda o seu conhecimento, né? Essa é a minha motivação de vida, servir os que servem, e é claro, pela força de Deus, porque se não fosse pela força dele, nada consigo. Às vezes nem dormir eu consigo direito, né? Eu ainda tenho insônia, às vezes não durmo direito, às vezes tenho que tomar medicação para dormir, e às vezes eu simplesmente peço: Pai, me ajuda a dormir essa vez. E eu durmo, e não preciso tomar remédio nenhum, né? Bom, fui falar algumas coisas que você ensinou, eu fui praticamente expulso, deu confusão total. Claro, você vai falar a verdade no mundo aculturado pela mentira, evidentemente, você vai tomar paulada. Jesus falava para os fariseus a verdade. O que ele escutou dos fariseus? Ele tem parte com Beelzebul, ele é um impostor, ele é um mentiroso, ele engana o povo. Jesus foi crucificado, é isso mesmo, você vai ser perseguido, natural, normal, é isso aí. Se isso não acontecesse, estaria algo errado, né? Ou você estaria na igreja certa, né? Ou você estaria no local certo. Então, acho que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Talvez seja o momento de você picar mula. Esse lugar não é para você, não, né? Você é luz, e você tem que ser luz em local onde há luz, né? Daniel, anjos sentem raiva, anjos têm sentimentos, como nós, tá? Eles sentem alegria, eles sentem tristeza, e eles sentem não raiva, mas indignação. Sabe os anjos que fizeram juízo no Egito? Foram anjos que foram lá e promoveram mataram os primogênitos no Egito, que acabou culminando também na morte do filho de Faraó, que foi a porta, né? Que foi o que tocou o coração de Faraó para libertar os hebreus que estavam cativos no Egito, depois que liderados por Moisés, né? Então, esses anjos, eles não foram lá com raiva, eles foram cumprindo o mandamento de Deus, mas certamente com muita indignação no coração, porque eles se indignam com a injustiça, tá? Não é raiva, eles ficam indignados, eles ficam resignados com injustiça, é isso. Kari, preciso falar com você, aí você tem que falar com ela.
Lucas, tem 300 pessoas fazendo perguntas, impossível. É verdade, é verdade. Eu já tinha avisado antes que é impossível eu responder a todos. Quais os momentos para nos... Qual o momento para estar no litoral? Não, ainda não. Não vai vir tsunami para cá, não. Ainda não é agora. Tá? De setembro até, eu acho que... de setembro a setembro, né? Nesse período, de setembro de 2019 a setembro de 2020, vai ser um ano bem crucial, muita coisa está para acontecer. Se vai acontecer, eu não sei, mas está no planejamento da Irmandade. Se isso acontecer, só vai acontecer com a permissão de Deus. Deus, ele pode dilatar o tempo ou ele pode encurtar o tempo. Ele é o Senhor do tempo, o Senhor de todas as coisas, né? O que nós podemos fazer é observar os sinais. Os sinais estão aí e estão nos apontando alguma coisa. Esses sinais estão nos dizendo alguma coisa. Nós temos que saber ler esses sinais e combater o bom combate para vencer. Você acha que das teorias de física foram reveladas a Einstein? Einstein foi um gênio, né? Estudaram o cérebro dele, o cara usou 10% da capacidade cerebral. 10%, né? Nós usamos de 5 a 7, a maioria usa 5. Então era um gênio. E ele descobriu tudo com caneta, um papel. O laboratório dele, uma vez perguntaram para ele, Einstein, onde é o seu laboratório? Ele tirou da caneta, do bolso uma caneta. Eis aqui o meu laboratório, né? Einstein era uma figura. Sabe aquela foto célebre de Einstein que ele está mostrando a língua? Sabe como é que ela foi tirada? Eu vi uma matéria, na biografia dele, ele foi convidado para um evento solene na Casa Branca, né? E aí, repórteres e tal, ele foi maltrapilho, ele não se vestia bem, né? E todo mundo, traje de gala, jantar luxuoso, né? E ele já tinha ganho o prêmio Nobel, tudo mais, né? Já era conhecido e reconhecido. E aí, perguntaram para ele, né? Duas perguntas para ele. Por que você veio vestido assim? Aí ele deu uma resposta que ficou icônica na vida dele, na biografia dele. Pior seria se o saco que reveste a farinha fosse pior que ela. Ou seja, não é a roupa que te define, né? É isso que ele estava dizendo. E aí pediram, faz uma pose para foto. E ele fez aquela pose, mostrou a língua lá e ficou aquela foto icônica ali, né? Como um bom domingo com vocês. Deus te abençoe, obrigado. A grande tribulação haverá chance apenas para os judeus? Não, para todos, né? Os judeus, eu expliquei isso no vídeo Os Anos Perdidos de Jesus, eles acreditam numa versão bíblica, e a versão bíblica ela é muito clara, né? Os guardas, existia uma guarnição, né, uma guarda romana dada por Pôncio Pilatos para tomar conta do túmulo provisório de Jesus, né? Pediram para lacrar a pedra, já pesava toneladas, lacrar a pedra e mandaram uma guarda de pelo menos 20, 30 guardas. O soldado romano era fera. E aí, né, o anjo veio, deu peteleco na pedra, né, super forte, a pedra rolou, né, e o anjo estava lá e os guardas se fingiram de mortos, os soldados romanos se fingiram de mortos. Eles sentiram algo, acho que eles nunca sentiram na vida, medo, né, e aí eles vão correndo contar para os sacerdotes, né. O que a gente faz? Porque se Pilatos souber que nós falhamos, nós vamos morrer, porque a lei romana era ferrada, né? E aí os sacerdotes ofereceram grande soma de dinheiro aos soldados para eles dizerem o seguinte, nós dormimos. Enquanto dormimos, os discípulos roubaram o corpo para validar que ele ressuscitou, né? Só que o guarda romano, soldado romano, gente, é um soldado, sabe? É uma pessoa treinada. Jamais eles dormiriam, eles fariam turnos. Eles tinham que guardar por uma noite só, variam turnos, né? Então, até hoje, os judeus acreditam, né, que, de fato, os soldados dormiram e os discípulos de Jesus levaram o corpo, né? Então, por isso que eles acreditam. Mas, na grande tribulação, claro, eles vão ter uma outra oportunidade, sim. É um povo que Deus ama demais. É um povo que eu amo demais. Aliás, eu não tenho preconceito com povos nenhum. Eu não tenho preconceito com religião nenhuma, porque não é religião que salva. É o que tem dentro do seu coração, é Jesus que salva. E Deus sonda o nosso coração, então nós não temos essa chancela de Deus de poder julgar as pessoas, né? O que você acha da série Lúcifer? Eu estou assistindo a série Lúcifer, que abriu agora a 4ª temporada, eu estou terminando a 3ª. Eu estou achando engraçado, é uma ironia, é uma comédia, gente, né? Não leva ali aquilo ao pé da letra, não, é engraçado, eu estou achando divertido, né? Eu assisti Jane a Virgem, e comecei a assistir uma outra de uma camponesa, só que estava muito parado. Aí agora estou vendo Lúcifer.
Fabiano, não falamos do livro novo. Peraí. Não falamos... Como é que era? Você ensinou isso aí? Aí perdi. Perdi já. Se o livro pode ser indicado para adolescente. Olha, depende do pai, depende da mãe, tá? Porque depende da maturidade da criança ou do adolescente. Teve crianças, né? De 10 anos que leram meus livros. Teve pré-adolescente de 12, 13 anos que leram todos os meus livros, sem exceção. Mas isso depende da maturidade de cada um e quem pode avaliar são os pais, não sou eu, tá? Eu não posso avaliar isso. Quem avalia é o pai. As capas mudaram, sim, as capas mudaram no novo século, Ágape, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Não mudou nada no conteúdo, o conteúdo é o mesmo. Só mudou a embalagem, tá bom? Mudou a embalagem, só a embalagem para se tornar mais atrativo. Karen, como é que eu faço para te chamar, para dividir tela? Eu esqueci completamente. Eu sei que tinha um negócio que dividia a tela. Peraí, deixa eu ver aqui se é você que pediu. Não é você que pediu. Eu acho que você tem que solicitar para participar, né? E aí eu puxo a tela e clico em você. Eu acho que é isso, né? Então, se você pedir, eu puxo. Como podemos te ajudar? Vocês podem me ajudar com oração. Vocês podem me ajudar estendendo a mão e trazendo provisões para essa trincheira. Vocês podem me ajudar divulgando os vídeos e seminários, né? Os vídeos do nosso canal, que são quase 500, divulgando o nosso canal, divulgando o Instagram, divulgando as nossas redes sociais, sendo assim um trombeteiro do rei, sabe? Anunciando as coisas de Deus, né? É isso que você pode ajudar, né? E principalmente com as suas orações, né? É o mais importante. Isso não tem... Daniel, quem não toma ceia está salvo? Olha, é uma ordenança de Deus. Ceia é uma ordenança, né? É um sacramento, digamos assim. Então, fazer isso em minha memória. Você tem que fazer a ceia assim. Faça na sua casa mesmo, né? Faça uma vez por mês, né? Quando é Páscoa, por exemplo, eu com a minha família, agora sou eu e minha esposa, a gente faz a ceia dupla. A gente faz a ceia do Velho Testamento, da Páscoa, né, exatamente como foi orientado a Moisés fazer, e fazemos a ceia do Novo Testamento, como Jesus fez, né? Mas fazemos ceia assim, uma vez por mês. Duas carinhas embaixo indica o nome dela e o nome. É isso? Eu clico nessas carinhas? Peraí, deixa eu testar. Não aconteceu nada. Abriu, peraí. Entendi. Adicionar. Aparecer. Estou aguardando você. Eu estou aguardando o Lu Alves, que é minha prima. Tá. Não contava com minha assunto. Espera aí que eu fiquei fora do enquadro. Deixa eu subir um pouco a câmera. Eu tô só a cara da derrota. Acordou agora? Sim, acordei agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui? Essa menina me viciou nesse negócio. Eu nem sabia que isso aqui existia. É muito gostoso. Muito delícia. Isso aqui é um negócio, é uma paçoca de amendoim e tem doce de leite. Eu odeio doce de leite, mas isso não aqui é tem delicioso. Doce de leite. Você colocou na cabeça que tem, mas não tem doce de leite. Lá, tem cheiro de é doce só de leite. amendoim. Eu não vou comer para não dar vontade para vocês, mas vai ser minha sobremesa de hoje. Vai dar vontade para mim, que sou viciada, né? Não. Não venho me visitar hoje, tá? Não, vem comer aqui em casa. Vamos lá, vamos responder as perguntas, porque é o seguinte, vamos responder você faz uma bagunça nesse Instagram aqui. Eu tô respondendo o que dá. Eu não consigo ler tudo. Eu não sei. São 350 pessoas que estão aqui agora. 352. Né? 52, corrigindo, né? Então é impossível responder a todos. É humanamente então, impossível. Vamos lá. Primeiro perguntaram se o Tigrinho melhorou. O Tigrinho melhorou, graças a Deus. Ele é meio sem noção. Ele é bebê, então ele deu um pulo. E certamente ele deve ter caído de mau jeito e ele ficou com uma inflamação. Nada que tirasse a mobilidade dele, nada que prejudicasse a sua coluna vertebral. Vamos lá, respostas curtas. Levei na imobiliária, duas injeções anti-inflamatórias, ele está bem. Né? A Nina está pingando colírio anti-inflamatório, está bem também. Então, bicharado, tá tudo bem. Tá. Perguntaram assim, quem é essa moça linda, maravilhosa aqui? Sou a prima dele, gente. Sou eu mesma. Tá bom. Oi, Isabela, tá bom? Pera, deixa eu perguntar. A Isabela ainda não está em condições de aparecer em redes sociais. Ela não gosta. Ela, primeiro que não gosta, ela já gravou um vídeo sobre isso. Tá, inclusive, acho que deve estar no meu... Tá. No já YouTube, tá respondida. Né? Vamos ela lá. Não gosta, mas ela também não está bem. O que você acha desses 3 dias de trevas que estão falando? É complicado para explicar. Isso aí tem que gravar um vídeo para explicar. Tá? Trump será reeleito? O que você acha disso? Sabe que tem um vulcão
Eu já falei isso, eu já tenho, tem 3 vulcões que estão prestes a explodir. 3 vulcões. Eu não lembro exatamente onde eles estão, mas eu já falei disso em vídeo. E se um deles, que é super poderoso, explodir, a Terra toda vai ficar em trevas. As cinzas vulcânicas vão cobrir o planeta inteiro, né? E aí provavelmente a gente ficará em trevas e talvez entremos numa nova era glacial. Possibilidades. Cientistas falam isso, não sou eu que estou falando, tá bom? Tá bom, vamos fazer o seguinte, respostas bem curtinhas, tá? O que Tá que bom. você acha de um relacionamento entre cristãos e ateus? Eu acho que eu não vejo problema. Eu creio que o amor supera tudo e o amor triunfa, o amor vence, como diz o livro do Rob Bell. Eu acho que o cristão, com o testemunho dele, vai fazer com que o ateu creia em Deus, porque ele vai ver um testemunho vivo na vida dele todos os dias. É isso. Uhum. Sobre a sua ida para fora do Brasil, isso ainda está nos planos de Deus? Foi uma escolha. Deus propôs, Deus apresentou a proposta. Eu tinha condição. Eu tenho dupla cidadania, né? Eu tenho até, inclusive, o termo Mastrangelo, citado em Quilain, vem da minha ascendência italiana. Então, dos meus pratos prediletos, né? Também, além de pudim, são massas, que engorda. E sim, eu ia ficar 5 anos fora do Brasil, ia ficar na Itália, né? Estava treinando uma pessoa para ficar aqui. Essa pessoa me traiu e eu coloquei, inclusive, a história dessa pessoa em Catedral das Sombras. A gente deu um nome nessa pessoa de Christopher, né? Dá uma olhada no livro que você vai entender. Então, por isso que eu não... Respostas curtas. Tá Vamos bom, tá lá. bom, tá. É que eu falo pra caramba. Então eu Me corto avisa você. quando der 1 hora, porque Então depois de você uma vai ter hora que. cai. Você vai cair e você abre uma nova, porque eu vou responder as perguntas do povo, que ficou aqui o tempo inteiro perguntando e você falando, falando, falando. Tá, vai. Quer falar? Fala do asteroide. NASA divulgou um choque em setembro de 2019. A NASA divulgou. Eu não vi nenhuma informação oficial que chegou até mim, né? Tem muito fake news por aí. Eu acho que uma informação desse porte estaria na mídia mundial, global, não é? Talvez seja fake news. Eu não vi nenhuma informação oficial sobre isso. Uhum. O que você acha do casamento de 2 homens, como foi essa semana, com muita gente famosa? Eles estão falando do casamento do Carlinhos Maia com Lucas, eu acho que é o nome dele, Uhum. que deu uma bafafá na internet porque ele não beijou o noivo, porque ele não queria expor isso ao público. Enfim, mas o que você acha do casamento entre homossexuais? Veja o vídeo nosso, é mais fácil. Assista o vídeo nosso chamado Homossexualidade. Assista Corações que Sangram e Quem Não Vai para o Céu. Veja esses 3 vídeos, tá bom? Você vai entender. Não dá para sumariar aqui. Daniel, já vi você indicando outros autores, mas ainda não vi você indicar Rick Joyner. Gostaria de saber o que você acha dos livros Rick dele. Joyner? Sim, Rick Joyner. Eu já li livros do Rick Joyner. É que eu achei um livro dele realmente, o final, muito bom, mas outros eu achei, minha opinião, tá? Eu posso estar enganado, não sou o dono da verdade, conheço em parte. Eu achei um pouco de chutação de balde. Então, eu não indiquei, tá? Eu indico o livro Cabeça, Faltando Melquisedeque, Cristianismo Diabólico, né? E os que vocês já conhecem, né? Se nunca jogaram toalha, de George Foreman, né? Eu achei que o Rick Joyner viajou. Vamos lá. Anjos sem livre-arbítrio podem escolher vir para a Terra? Você vai ter que ler a história de Mitre. Aí eu não posso. Eu vou estar dando spoiler se eu falar uma coisa dessa. Leia e aí você vai saber se pode ou se não pode e o porquê que pode e o porquê que, né? E não poderia, no caso. Você acredita que algo oculto está para ocorrer em 2021 e 2023? Sim, especialmente 2023. 2021 começa, 2023 vai ser o ápice. No meu entender, se Deus assim permitir. Sempre importante ressaltar, tá? Todos os animais serão arrebatados, inclusive gados e peixes? Sim. Deus é amor. Deus é amor. Ele não vai deixar os animais ficarem aqui sofrendo, não. Vai levar assim, nós vamos encontrar nossos bichinhos no céu e tudo que há na terra, toda a vida, tudo que respira foi criado por Deus, vai para o céu. Exceto barata, pernilongo, muriçoca, essas coisas, verme. Aí as pessoas pensam, poxa, por que Deus não criou isso? Né? Foi o diabo que criou? Não, o diabo não tem o poder de criar. Criar é você fazer algo do nada absoluto. Mas quando o homem original foi criado, não existia morte. Né? Aí, quando a morte, o que acontece? O corpo entra em decomposição. Vem larva, vem inseto, mosca, e aí começou uma mutação genética e virou essa coisa nojenta hoje, tipo barata, e barata que voa. E a barata que voa não tem plano de voo.
Teve uma pergunta logo no comecinho, que o rapaz perguntou por que que a barata não vai pro céu. Eu já expliquei. Não vai porque ela não foi criada por Deus, no meu entender. Não, eu não consigo imaginar o céu com barata. É o fim da picada. Céu com barata, ninguém merece. Sabe, uma vez eu assisti um capítulo, acho que umas 2 Rapidinho vezes a eu sua vi. história aí, hein? Rapidinho, rapidinho. É um programa que passa na TV chamado Largados e Pelados. Largam 2 caras pelados lá no meio da floresta e eles têm que se virar, acho que por 21 dias, né? Então, é claro, colocam tajas, não mostram eles nus de verdade, né? Mas eles ficam tudo picados, sabe? Eu não consigo imaginar Adão e Eva todo picado de pernilongo, se coçando, sabe? Não, ou então Adão roubando o macaco, catando a banana do macaco, aí o macaco perdeu, sabe? Não tinha esse tipo de coisa, né? Não tinha essa maldade, né? Então, não acredito que vai ter inseto, verme, barata, pernilongo no céu. É impossível, no meu entender. É errado orar com fundo musical? Errado o quê? Orar com fundo musical? Não. Dependendo do fundo musical, se for tipo um Cup of Life, uma adoração, eu acho que ela potencializa a sua adoração, faz com que você fique mais introspectivo e você tenha uma conexão maior com o divino. Uhum. Ó, uma pergunta inusitada. Pinguim tem joelho? Pinguim tem joelho? Eu não sei. Sinceramente, eu nunca reparei nisso. Eu só faz umas perguntinhas, né? E você Essa eu acha achei do Ed ótima. Lohane? Ah, da Lohane, aquela caçadora de fantasmas, né? Eu gostei do filme A Invocação do Mal, né? O primeiro foi fantástico, né? Foi perfeito, gostei. Acho que é o que mais se aproxima da realidade. E também gostei muito da O Exorcismo de Emily Rose, mais se aproxima da realidade. Mas depois pesquisadores foram lá ver a boneca, a Annabelle e tal, né? Que está lá na casa da Lohane, que o marido dela faleceu, e viram que não tem nada demais, né? Não tem nenhuma assombração. Virou mais um centro turístico, né? Agora, se eles realmente tinham poder sobre fantasmas ou não, não sei. Eu não sei a fé deles, eu não sei o quanto que eles tinham de fé. Porque o que exorciza um demônio, o que expulsa uma entidade, ainda mais uma entidade poderosa, é a fé. E a fé só pode estar centrada em Jesus. Então, como eu não conheço eles, eu não posso falar sobre eles. Será que as cobras vão para o céu, já que na Bíblia ele é um animal amaldiçoado entre os outros? Não é amaldiçoado. A cobra foi criada por Deus. Inclusive, eu acho absurdo as pessoas matarem a cobra e fazer bota de couro de piton, para fazer ato profético para acabar com o boiadeiro, a festa do boiadeiro no Brasil, e que não acabou, acabar com o carnaval. Mas esse monte de ato profético ridículo que fazem por aí. A cobra foi um bichinho criado por Deus, ela é dócil, tem gente que tem cobra em casa, ela virou um símbolo, tá? Que depois acabou, no final, fala o grande dragão, a serpente. Então dá uma ênfase ao dragão e a serpente como um símbolo, tá? De rastejar pela terra. Mas a cobra foi criada por Deus, é um bichinho, né? Vai estar no céu, mas não vai picar ninguém, não vai ser venenosa, vai estar tudo bem. No meu entender. Deixa eu ver aqui. Nós estamos com 11 horas e 58 minutos. É sinal que a gente entrou quase 1 hora. Vamos abrir uma continuação? Tá, meia hora, porque eu tenho que pôr o colírio na Nina. E eu esqueci. Tudo bem, pessoal? Vocês vão fechar essa live, salva aí Tá, eu vou e entra encerrar, de esperar novo. salvar e vou esperar um pouquinho, porque demora um pouquinho para salvar, tá? 2 minutinhos. Aí você entra de novo e me chama aqui para organizar esse negócio aqui que tá uma bagunça. Tá Assim bom. dá tempo de eu arrumar esse cabelo, né, gente? Tá, até já então. Gente, Me 2 aguardem. minutinhos. Voltem aí. Tchau. Até já. Encerrar. Eu tô ao vivo de novo. Vou comer comendo isso aqui. Me informe se eu entrei ao vivo. Entrei. Esse negócio aqui aí é uma delícia. Tá, vamos lá. Eu preciso saber como é que eu chamo a Karen de novo. Você tem que aparecer na carinha, não tem nenhuma solicitação na carinha. 15 pessoas entraram. Sejam bem-vindos de volta, tá bom, gente? Vai ficar gravado 24 horas. Nós vamos compilar tudo isso aqui, vamos fazer um vídeo só para pôr no YouTube, tá? Porque senão vai ficar chato. Parte 1, parte 2, parte 3, né? Parece série do Rambo, ou The Walking Dead que nunca acaba, né? Ah, apareceu uma carinha. Pera aí, deixa eu ver se você tá aqui. Ok. Dividir tela, adicionar. Aguardando. Tô aguardando a prima. Para pôr ordem aqui. Oi. Voltei. Olá.
Então, deixa eu só Meia responder hora aqui. agora, tá? Neves Souza, Daniel não faz live com a Lu, não. Gosto de lhe ouvir falar e ela não te deixa falar, porque ele tá respondendo pergunta, Flor. Tá bom? Porque mulher fala mais que o homem, é estatística. É isso. É, Sabia que o homem então, fala né? cerca de 8.000 Só que palavras no por caso, dia e a mulher fala 25.000 palavras? A mulher fala mais que o então, homem. É só assim que no mesmo. caso aqui a live foi feita para responder perguntas e ele já falou um bloco inteiro de falar e tem vídeo no canal, né? Não, Então vamos para de responder as reclamar aqui, perguntas. deixa o povo perguntar. Vamos Vamos lá. lá. Lúcifer e Satanás são entidades diferentes ou são o mesmo demônio? Não, é a mesma entidade. Satanás é um termo hebraico que significa opositor, adversário. Lúcifer significa portador de luz, né? Que era o seu tipo assim, o seu título original. Ele tem um nome, tá? Ele tem um nome. Que o portador de luz era uma espécie de título. Era como se fosse Caio César. César é título, tá? Então o nome dele não é César. Então, Lúcifer, esse é um título também, é portador de luz. Satanás é o que ele se tornou. Ele se tornou o adversário, o opositor. Diabo vem do grego, diabolos, que significa aquele que traz divisão. Por quê? Casa dividida não prevalece. Mas ele tem um nome, tá bom? E esse nome, olha, o autor da série da Netflix, do Lucifer, é alguém que entende alguma coisinha do negócio, porque acertou o nome, tá? Vamos em frente. O pessoal tá falando aqui que você Sansão se aproveitou a suicidou. paradinha. Posso Espera aí, falar? eu vi alguma coisa de Sansão se suicidou, volta lá. Calma. Hum, Eu vou chegar lá. Estão falando que você aproveitou a paradinha para comer doce antes do almoço, que não pode, em questão de olho é, em você. é verdade, aí tira minha fome. É, uma coisa normal. O que você acha da reforma da Previdência A no gente vai Brasil? falar sobre tudo de política, tudo que abarca política, eu vou dividir com o Daniel Lopes, né? Porque é uma pessoa que entende bastante e eu quero corroborar, eu quero somar com isso, com o que eu sei, tá? Tem muita coisa que eu sei que eu prefiro falar juntamente com ele, porque acho que a gente fundindo isso, né? Nós podemos passar informações mais precisas e mais amplas e profundas para vocês. Então, aguarde. Esses dias quase me crucificaram por dizer que Sansão se suicidou. Qual o teu ponto de vista? Sansão se suicidou? Sim. Ele falou, palavras textuais, está na Bíblia. Leia na sua Bíblia. Que eu morra com os filisteus. Ele sabia que ele ia morrer. Por quê? Ele estava deprimido, ele foi capturado, ele fez um monte de besteira, ele foi feito escravo, ele foi cego. Você tem ideia como é que cegava as pessoas? Aqueciam a ponta da espada ou alguma coisa pontiaguda no fogo quente e perfurava os seus olhos. É isso que eles fizeram com Sansão. E fizeram ele ficar rodando ali para uma manjedoura, né? Então ele foi feito escravo, quer dizer, a vida dele tinha acabado. E ele teve uma oportunidade, né, de acabar com aquele sofrimento. Então ele fala que eu morra. Ele sabia que ele ia morrer. Ele tinha ciência, então ele se suicidou. Você não morre quando você não sabe, quando é um acidente de carro. Aí você morreu por acidente. Mas ele sabia que eu morra com os filisteus. Ele foi, sim, suicida e foi homicida. Ele matou mais gente na morte dele do que em vida. Né? Então ele foi os dois e está entre os heróis da fé. Por quê? Porque Deus é o justo juiz e só ele tem a medida da balança certa para trazer o equilíbrio da justiça. Nós não somos justos nem somos juízes. Então é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente apontar o dedo. E eu vou lhe dizer mais uma vez, se aponta o dedo para alguém, ó, 3 dedos apontados para você. Cuidado com o julgamento. Esse não é a missão da igreja. É ir de levar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo e celebrar essa em minha memória. Essa é a nossa missão. Né? O que você acha sobre hipnose? Tem várias perguntas a respeito disso. Se você Eu acredita tenho que vídeo, pode ajudar. tem vídeo no canal, tem vídeo. Você digita lá no YouTube Daniel Mastral Hipnose, já vai aparecer o vídeo. Tem mais de Ora... 500 vídeos no canal. É que tem muita gente nova seguindo a gente, né? Sim. Orar em pensamento é errado? Não. Deus consegue, digamos assim, ler o seu pensamento, assim como o diabo também. Ó, veja bem, ele não lê o que você está pensando, mas ele lê a sua sensação. Porque quando você pensa, você emite ondas. O nosso cérebro é uma grande usina, você emite ondas eletromagnéticas. Então ele consegue ler
o seu pensamento, no sentido de você está triste, você está magoado, você está feliz, você finge ser feliz, mas você está triste. Você está triste, né? Ele consegue, você está com raiva de alguém, mas você finge que controlou a raiva. Ele consegue ler isso e ele usa isso como matéria-prima. Agora, ler o que exatamente você está pensando, não. Agora, orar em pensamento, minha posição teológica. Jesus ensinou a orar. Orar é oração, é falar. Deus disse, não está escrito Deus pensou, haja luz. Deus disse, haja luz e houve luz, né? Então, o verbo, palavra, se fez carne. Jesus diz o quê? Você quer falar com Deus? Você vai até seu quarto, tranca a porta e ora. Orar vem de falar, vem de oratória. É importante você verbalizar, tá bom? Então, verbalize. Nem que fale baixinho. Aquele que fez os ouvidos escuta, e escuta muito bem. Daniel, Quero responder completo, tá? Daniel, uma pergunta. Na Bíblia chamam Jesus de filho de Davi. Mas quando mostram a genealogia de Jesus, o elo que liga ele a Davi é José. Mas como? Já que José não tem envolvimento genético com Jesus. Não. A Bíblia coloca o seguinte, deixa muito claro. A Bíblia não tem meio termo, não tem ou você acredita ou você não acredita. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, é raiz de Davi. Então, mesmo José, né, não sendo pai biológico de Jesus, ele tinha algo de especial que Deus escolheu em José para ser o pai de Jesus, né? Então, não foi um homem qualquer. Deus não escolheu qualquer um. Deus escolheu pela virtude, né? E ele teve o entendimento, a sabedoria, a humildade de acolher a direção do anjo. E ele sonhava com o anjo e o anjo dava direção. Gente, isso não é para qualquer um. Isso são para pessoas especiais. Isso são para o que o satanismo chamaria de selados e eu chamaria de predestinados, né? Então, tinha algo de especial, sim. A aliança não precisa ser genética. A aliança, às vezes, ela é espiritual, tá bom? Para você pensar. Alguém perguntou aí que eu vi rapidinho sobre anja. Né? Esse amendoim é uma delícia. Sim, no meu entender, existem anjas também, e a Bíblia fala sobre isso. Zacarias fala que duas mulheres ergueram um Efa até o céu e tinham asas como a da cegonha, né? Então, da chancela, sim, anjas femininas. E tem muita coisa que Jesus, na sua gentileza, né, na sua sabedoria, ele não falou para o povo, porque ele não podia falar tudo, porque ele falava, se eu falo as coisas terrestres, vocês não entendem, quanto mais se eu falar as espirituais. Então, Jesus não abriu tudo. Tanto é, quando ele fala a parábola de rico e Lázaro, ele fala que um foi para o seio de Abraão. Ele não fala reino, ele não fala céu, ele não fala paraíso, porque era costume judaico. Então, ele falou de uma maneira que o povo entendesse. Agora, para os seus discípulos, ele falava de reino. Para o povo, ele falava sobre o reino, só que ele usava metáforas. O reino do céu é semelhante a, né? Assim, agora, para os judeus, você não vê ele falando do reino, porque eles não iam entender mesmo. Não entender, eles estavam tão cheios de si, né? A xícara estava tão cheia, que eles achavam que eram os reis da cocada, né? É mais ou menos isso. Vamos lá, a Deia está perguntando, eu gostaria de saber se o MGL é calvinista ou arminiano. Por favor, responda. O MGL acredita que se você acredita em Deus, você tem que ter uma vida cristã genuína e verdadeira. Se você fala de boca e seu coração não é compatível com o seu discurso, você não é um cristão. Você é convencido na razão e não convertido no seu coração. Então, nós acreditamos na salvação mediante na crença genuína de Cristo e não apenas crer, mas viver a Cristo. Então, não importa a denominação calvinista, armeniana, enfim, tem N linhas aí, né? Mas não importa. O que vai te trazer a salvação é você acreditar em Cristo como seu Senhor e Salvador e conhecer a palavra, tem que conhecer, por isso que muita gente cai fora do MGL, que tem que conhecer, tem que estudar. O povo não quer estudar. Quem vai na igreja hoje, multidões, eles querem a chave da prosperidade, eles pagam R$500, R$1.000 para a chave de uma prosperidade, que eles não querem estudar. Eles não querem esforço. Eles querem ficar ricos sem trabalhar. Eles querem ter unção sem santificação. Eles querem ter vitória sem lutar. Isso não existe, é utopia. Então, o MGL ensina as pessoas a combater o bom combate, mas também procura agregar conhecimento. Sem conhecimento, você não tem poder. Conhecimento é poder. E se você não está disposto a ter isso,
não pode fazer parte do grupo. Nós temos que caminhar juntos. Então, o que te salva é não apenas o conhecimento. Lembra que a letra mata? É o espírito que vivifica? Então, você tem que conhecer. Sim, conhecimento é importante. Se falta de conhecimento, o povo perece pela falta de conhecimento, mas você tem que viver também a Cristo. Sem viver a Cristo, sem viver o amor é prático. Você está condenado. Então, é isso. Então, essa é a visão do MGL. Conhecer a Cristo de verdade e viver a Cristo. Inclusive, o amor. Né? O amor que se junta, que se une, como a igreja primitiva. Como eu falei no vídeo, usando os pedidos de Jesus. Ninguém passava necessidade, porque as pessoas se ajudavam. Se ajudavam por quê? Porque se amavam. Porque acolheram o mandamento majoritário de Cristo, amor. Essa é a liga, tá bom? O resto é balela. Não adianta você se pautar pro rótulo. Rótulo não te leva pro céu. Próxima, então, vamos lá. O Kim tá perguntando, Karen, você já brigou de verdade com o Daniel? Você já brigou de verdade? Bom, É. a gente é primo, eu carreguei A essa gente é no primo colo. desde o dia que eu nasci. A gente eu não preciso falar Não, eu acho assim detalhes, que... mas eu tô com 52 anos. A gente tem 10 anos de diferença, né? Desculpa Não tem falar a sua idade, problema, não tem né? problema. Então, Eu acho assim, que... briga mesmo pra valer, eu acho que não me lembro. Não, Tinha só briga de briguei. final de ano, que era normal, né? Final de ano, briga... né? Eu Juntava briguei... primo, prima, a gente jogava pedra na cabeça do Sim, outro, balde eu de que joguei a água, pedra. né? Eu Mas foi jogava na cabeça do seu tijolo. irmão. Então, briga assim de criança. Depois de adulto, não. Adulto a gente atinge maturidade, a gente não brigou mais de adulto, né? Adulto a gente é mais maduro. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você perde a sua paternidade, uma vez filho, você deixa de ser filho. Você é filho, agora você perdeu a paternidade, você se afastou do seu pai. O filho pródigo perdeu a paternidade por se afastar do pai? Não, ele vai voltar. Tenha certeza que ele volta, viu? Ele volta. Então você não perde. É verdadeiramente filho, tá? Verdadeiramente convertido. De verdade. O Giovanni está perguntando, ter uma facilidade tremenda para fazer piada de sogra é pecado? Acho que o Giovanni faz muita De piada com sogra? sogra. Eu tenho um monte de piada de sogra, mas eu não posso falar por questões éticas, né? Eu respeito as sogras profundamente. Mas, é claro, imagine a situação. Adão, olha a situação de Adão. Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva. Aí eles tiveram filhos. Aí Caim matou Abel. Quer dizer, olha a situação da primeira família, né? E olha que Adão tinha uma vantagem. Adão não tinha sogra. Meditem a respeito, né? E também, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Uma das linhas teológicas, entre aspas aqui, tá? Né? Diz que foi porque Jesus curou a sogra de Pedro. Depois disso, criaram uma certa inimizade, né? Mas chega de piada de sogra agora. Agora vamos ao assunto. Como que nós devemos nos preparar para a grande tribulação? Buscando santidade, buscando estar no centro da vontade de Deus. O único lugar seguro que você tem não é num bunker, porque num bunker um terremoto te derruba. Não é você fugindo para X ou Y. Quando Jesus fala, fujam para os montes, significa, como eu falei no vídeo Lei Marcial Extermina a População Mundial, significa que você não deve ir para onde a manada está indo, né? Então, quando esse sistema que você tem no celular, né, esqueci o termo, ele informa no celular, chuva intensa, cuidado, né? Avisos no torpedo, né? Avisos, né? Vai chegar um momento que ele vai dizer, vá, por exemplo, para o supermercado tal, vá para tal lugar, porque lá é seguro, não vá para lá. É isso, tá? É isso que Jesus está dizendo. Vá para um local isolado, não siga a manada, porque onde a manada tiver, vai haver extermínio e o bicho vai pegar. A Margarete está falando. Respondi, Sim. né? A Margarete perguntou: esperarei você na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Você virá com alguém? Sua prima vem? Não sei, eu vou. Não sei, vai depender. Aproveito para A perguntar Planeta também. é bastante criteriosa nisso. Eles têm mais de 1000 títulos, né? E mais de 1000 autores. Então, eles não podem levar todos, mesmo porque eles arcam com custos disso. Então, eles escolheram, a princípio, olha só, que honra. Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, a Monja, do Tempus Online, a Padre Fábio de Mello, né? Desculpa, eu vou ter que tirar uma foto com o Padre Fábio, né? Eu sou um grande e profundo admirador dele, assim como do Mário Cortella também, né? Augusto Cury.
E você? É o Augusto Curiel. Então são 6, né? São 6 que 6. eles escolheram para estar na Bienal. Agora eu não sei se é um por dia, enfim. Quando eu souber a data certa, aí eu aviso. Agora eu não Mas a sei se a gente minha prima geralmente vai. vai. A gente Mas geralmente assim, eu vai tenho numa muitos galera, né? amigos no Rio. Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. Eu vou chamar a galera. Eu tenho amigos aí, Rio de Janeiro, né, gente? Eu sou paulista. Wellington, Ramires. O Ramires conhece o Rio de Janeiro muito bem, Muito uma bem. figura. Não, ele conhece bem, sim. Ele tem um Mais ou centro de treinamento. Ele é campeão de trampolim, eu acho que 16 vezes, brasileiro, campeão de mais, eu trampolim. acho. Mais de 16 vezes, campeão olímpico de trampolim. Então, e ele tem uma simplicidade extraordinária, uma pessoa maravilhosa. O Wellington também é ovelha nossa, é líder de célula, fuzileiro naval. Vou pedir para ele levar uns amigos para vir junto comigo, né? Porque eu estou no Rio de Janeiro. Tem amigos no BOP também, então a gente vai chamar uma galera para vir junto. Né? Mas assim, É, chamando para rever, tá? Não é escolta, não, tá bom? A escolta são os anjos, tá? Eu tô brincando com vocês. o que vocês acham de empreendimentos na igreja? Tipo Empreendimento. lojinha, é isso? Será? O que Se que for é? Porque lojinha. a gente já foi em igreja que o pastor tinha embaixo uma pizzaria. E Ah, aí ele, não, eu não, não aí já não sei que tipo combina, de né? empreendimento. Pois é. Eu acho que uma loja que vende livros cristãos, que vende CDs cristãos, né, a preços mais acessíveis, você facilita para o público, aí tudo bem, né? Eu acho que aí não tem problema. Agora, você fazer disso um comércio mais amplo, fazer adesivo da igreja, fazer caneca da igreja, fazer camiseta da igreja, aí virou marketing, né? E a igreja não precisa de marketing, a igreja precisa de amor, né? O maior marketing da igreja é o nosso testemunho, é viver a Cristo, né? Alguém perguntou também qual era o espinho da carne de Paulo. Né? Uma das linhas teológicas diz que Gálatas 6, ele escreve com as próprias mãos. Ele fala, eu escrevo com as minhas próprias mãos em letras grandes. Então, isso traz uma inferência que talvez ele tivesse um problema na vista, porque normalmente eram escribas que escreviam as cartas. Mas Uhum. Gálatas, naquele trecho, Gálatas 6, ele mesmo está escrevendo. Então, essa é uma inferência. Uma outra inferência foi colocada pelo pastor João Carlos Marques, eu achei interessante também, porque Paulo era fariseu. E para ser fariseu, você tinha que ser casado. Era uma condição. Se você não fosse casado, não tivesse família, você não podia ser fariseu. Você não podia fazer parte da casta sacerdotal farisaica, né? Então, Paulo teve que fazer uma escolha. Né? Ou ele seguia Cristo, né? Ou ele continuava fariseu e casava com a sua esposa. Então, talvez ele tenha se separado da esposa, tenha se afastado da pessoa que ele ama. É uma conjectura. Eu acredito mais na questão da vista, tá bom? Minha posição teológica. Daniel, responda, por favor. Você acredita que há pessoas que conversam com anjos? Acredito, claro. Na Bíblia fala sobre isso. Ló falou com anjo, Abraão falou com anjo, né? Gideão falou com anjo, né? E em algumas ocasiões muito pontuais, não é frequente. E eu não gosto de falar sobre isso também, porque são coisas pessoais nossas, mas nós também tivemos esse privilégio. O dízimo deve ser dado pelos membros da igreja? Comentar. Eu tenho vídeo no meu canal sobre dízimo. Se você também digitar Mário Persona dízimo, você vai entender. Digitar no YouTube, como é que chama? Eli Soriano dízimo, você vai entender. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que o Eli Soriano fala, tá? Mas a parte de dízimo, ele foi cartesiano, ele foi perfeito, né? Ele explicou perfeitamente. Eli Soriano dízimo, né? Paulo recebia dízimo das comunidades? Pergunto eu para você. Ele recebia um Uhum. tostão das comunidades? Não recebia. Ele passou fome. E quando ele recebia ofertas voluntárias em amor, segundo a sua prosperidade, né? O que ele escreve, né, aos filipenses? Finalmente, vocês lembraram de mim, né? Porque não era uma coisa constante. Quando eles tinham condições, eles davam. Assim também são com as minhas ovelhas. Ninguém tem obrigação de dar dízimo para mim, né? E mesmo as células, cada célula funciona independentemente. Não é franquia. Eu não recebo um percentual da renda da célula, né? O que cada célula arrecada vai para o líder de célula e ele gerencia conforme a direção do Espírito Santo der para ele. E as minhas ovelhas também não têm obrigação de dar dízimo para mim. Então, de repente, no mês, você pode ofertar. Oferta, não dízimo, tá? Oferta. Oferta pode ser 5%, 10%, 20%, não importa, é oferta, tá? Você está fazendo uma oferta em amor, né? Às vezes você passou aperto, você perdeu emprego, você precisa comprar um remédio. Eu não tenho dinheiro, não pude ofertar.
você não está debaixo de maldição, tá bom? Você continua servindo a Deus do mesmo jeito. Mas sempre que você puder investir na obra de Deus, é claro, invista. Mas não coloque essa questão, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Isso é mentira dos fariseus do nosso século. Eles estão te enganando, tá bom? Tem que falar a verdade nua, crua e real. Tem gente que coloca os devedores do dízimo na porta da igreja. Sabia que isso é inconstitucional? Você pode processar a igreja por causa disso? Uhum. Vamos parar por aqui. Existiu uma população antes de Adão e Eva fora do jardim? Não temos registros bíblicos sobre isso. Temos alguns índices apócrifos, mas que falam sobre a primeira mulher de Adão, fala sobre Lilith. E eu tenho um vídeo que fala sobre Lilith também. Se digitar no meu canal Daniel Mastral Lilith, você vai entender. Eu não lembro o termo que eu dei, mas ele faz o cruzamento, ele já te coloca direto no vídeo. A pergunta aqui, você acha que os bichinhos vão falar no céu? Sim, vão falar, vão se comunicar. Ia ser da hora, hein? Não é tipo o Dr. Dolittle, sabe? Mas vai haver uma comunicação. Eu creio que vai haver uma comunicação, sim. O que é falar em línguas? Isso é um dom ou somente alguns têm? Bom, eu já respondi essa pergunta na live anterior, mas só reiterando. Falar em línguas no sentido de que ninguém compreende, você falar sirianda lá na praia, lá vassunga, lá vassaia, samambaia, massarabala, ninguém entendeu nada, né? Produziu o quê? Que fruto produziu? Nenhum. Qual é o objetivo da língua? Transmitir, comunicar, né? Nós estamos trazendo a Babel para a igreja, porque está todo mundo falando uma língua diferente e ninguém se entende. Olha a engenhosidade do diabo. Já é um bicho tão inteligente, né? Às vezes eu confesso que é admirável, né? E nós, só por discernimento, só pelo Espírito Santo, você consegue não cair nas astutas ciladas do diabo. Olha o que a Bíblia fala, astuta, inteligente, não é tola. Quando os apóstolos falaram em línguas, né? Isso eu falo na série Apocalipse, são 3 vídeos. Quando eles falam em línguas, eles falam em línguas conhecidas do povo. Quer dizer, o povo ficou espantado. Ué, esses homens não são galileus? Eles estão falando o meu idioma, estão falando a minha língua. Como é que pode uma coisa dessa? Sobrenatural de Deus, tá bom? Então a língua tem que comunicar. Agora, você falar em línguas para a sua edificação pessoal, tudo bem. Agora, no coletivo, virou uma bagunça. Trouxemos a Babel para a igreja, tá? Eu não concordo com isso. Mais uma vez, fica a dica aí do vídeo do Mário Persona. Mário Persona falar em línguas. Eu também tenho um vídeo falar em línguas também. Acho que Daniel Mastral, Línguas Estranhas, ou falar em línguas, ele já cruza e Línguas já fala. estranhas, acho. Qual a diferença entre a vontade soberana e a permissiva de Deus? Bom, a vontade soberana de Deus é a majoritária, né? É aquela que Deus ele deseja na sua vida. É o desejo que Deus tem para a sua vida. É o plano de Deus para a sua vida. A permissiva é que quando você precisa aprender com o erro, sabe? Quando um pai fala para o filho, filho, olha, não faz isso, não faz isso. Olha, eu estou te orientando, não faz, né? É uma orientação. Né? Então, é a minha orientação. Aí ele pega e chega uma hora que você fala, tá bom, então faz. Você vai aprender, você vai perceber por si mesmo, né, pela sua própria experiência, que aquilo foi bobagem. Ou seja, o filho pródigo, tomando de novo o exemplo, foi a vontade permissiva do pai. O pai permitiu que o filho saísse, porque ele sabia que ele ia voltar. Ele ia se estrepar e ia voltar. Né? Simples assim. Isso é a permissiva de Deus. Tá. Bom dia, amado. Sou evangélica e um casal de amigos católicos me deram a filha para eu batizar. O que vocês acham? Problema nenhum. Batiza, né? Batiza. Isso não vai mudar a sua fé, não muda a sua vida, não muda nada. Ao contrário, você vai estar prestigiando, né, os nossos irmãos cristãos que são católicos, tá bom? Então, você não pode julgar as pessoas. Nós não temos isso, né? Não podemos dizer católico vai para o inferno e o evangélico que vende a Bíblia por R$ 900 vai para o céu. Isso é demais isso, né? Que rodopia, que vende a vassoura ungida, a lâmpada consagrada. Esses caras vão para o céu e o católico vai para o inferno. Olha, é muita utopia uma coisa dessa, né? Então, eu não vejo mal algum. Eu não vejo mal algum. Não me interfere a minha fé. A mesma coisa é ver filme de terror. Não muda a minha vida. Eu gosto. Eu acho legal. Eu sei que é ficção. Né? Não muda. Eu jogo videogame. Não muda a minha fé. Agora, se isso interfere na minha fé, se isso me causa pesadelo, me faz me sentir mal, eu não faço. Né? Mas não interfere na sua fé se você tem maturidade espiritual para isso. Daniel, você sabe qual era o espinho na carne de Paulo? Eu já falei sobre isso, tá? Nessa live, inclusive. Você chegou depois. Tem que voltar do começo. Leviatã é o dono do Brasil ou só o príncipe territorial?
Príncipe territorial. Ele é o príncipe das águas, né? Ele está ligado às águas, é o dragão do mar e a serpente marinha. Quem são nossos principais deuses brasileiros? Iara, Aparecida e Iemanjá. Está ligado às águas, né? E eu já falei sobre isso em vídeo também, Alimento de Demônio, e já falei também Ninho da Serpente, o verdadeiro mapeamento espiritual, que vai te mostrar exatamente onde Leviatã, em suma, Leviatã mora em Porto Alegre, é o dormitório dele, Porto Alegre, eu explico isso no vídeo. Ele dá um trampo, ele trabalha em Brasília e a cozinha dele é Manaus, tá bom? Então é mais ou menos isso, mas ele transita pelo Brasil, é o principado que está sobre a nossa nação, príncipe territorial. Quantos livros você já escreveu? Quantos você pretende escrever? Tem mais livros que sonha escrever antes do arrebatamento? Bom, eu tenho 14 livros escritos e publicados pelo Novo Século Ágape. Tenho um livro escrito agora, História de Mitre, com muita excelência, pela editora Planeta, pelo selo Pórtico. Tem um livro com eles também já escrito, já pronto, Sete Espelhos da Alma, que é um manual de relacionamento, são 7 esferas de relacionamento, né? E pretendo também escrever, entregar para Planeta a continuação da história de Mitre, né? Que vai virar uma trilogia. É impossível sumariar todo o conteúdo, desde a rebelião e tudo mais, os desdobramentos, explicar todos os... Preciso tomar... Enquanto ele toma... também fala bastante, né? Então, pera, só para não perder o fim da linha. Então, a história de Mitre não dá para sumariar em 2 livros. Eu deixei muita ponta solta, proposital, tá? E eu vou amarrando isso aos poucos. Então, é uma trilogia. Então, pretendo escrever mais 2 livros, né? Para fechar a história de Mitre. Esses é certeza, tá bom? Agora, depois disso, não sei. Já me perguntaram a continuação de Icarim. Eu tenho a ideia na cabeça, mas eu não sei se eu tenho condições de escrever. No momento. Mas eu acho o seguinte, se for fazer a continuação do Icarim, eu exijo que seja uma coisa mais calma, mais tranquila, um romance, eles passeando em Campos de Jordão. Não. Coisa Eu contaria fofa. A história do filho dele, já está na minha cabeça. Nasce outro bebê, do filho eles dele. vivem Contaria a felizes história para do Icarim. sempre. Contaria a história do Icarim e o que ele faria na Terra. Daniel, se você ganhasse 1 centavo para cada pergunta sobre a identidade do Marlon, você já estaria rico? Bilionário. Eu já teria fazenda, gado, já teria carro importado, casa própria. E até os vídeos no meu canal. Tem quase 500 vídeos no canal. Se eu ganhasse R$ 1 por cada visualização... Olha, gente, eu dava livro de graça, eu ministrava seminário de graça, eu passava 8 horas por dia respondendo perguntas de vocês na internet, né? Mas, infelizmente, quando a gente fala investir por amor, é amor? Então a gente dá o que pode, a gente dá de vez em quando, ou então a gente não dá nada, porque é de graça. Agora, se eu falar, eu vou vender a chave ungida por R$ 1.000, todo mundo vai comprar, né? Se eu vou vender a porcaria ungida, consagrada, isso aqui veio do céu, estou entregando para você, todo mundo compra. A água do Rio Jordão, que você pegou da torneira e entregou por R$ 1.000, a pessoa compra. É incrível como o brasileiro inverte essa polaridade. Por isso que o povo está cego, completamente cego, infelizmente, né? O amor tem se esfriado. E nós temos pouquíssimos mantenedores, viu? Então fica aqui mais uma vez um incentivo, né? Que Deus levante mais mantenedores nessa trincheira. Porque nesse momento, esse soldado que vos fala não consegue produzir como produzia antes, né? Então, estou conseguindo fazer os vídeos, estou fazendo uma live hoje, é uma grande vitória isso para mim é uma superação, fazer uma live. Mas escrever eu ainda não consigo, porque ainda mais se tratando no tema da história de Mitre, quem leu sabe a pegada, o Beverly Hills e tudo mais, eu preciso, né, serenidade na cabeça. Eu já tentei recomeçar o livro várias vezes, olho para a tela, olho para a tela, olho para a tela e não consigo terminar. Não consigo fazer nada, mas é isso. Vamos lá. Depois que você se converteu, você acha que a igreja piorou? Qual análise você faz pós sua conversão? Na verdade, quando eu me converti no momento bom da igreja, no momento onde se pregava nos altares santidade, se pregava perdão, se pregava uma vida real com Deus, conhecimento, era conhecer, os estudos eram estudos da palavra, pegaram versículos, estudavam o texto e tudo mais, né? E nessa época, década de 80, 90, de fato, os satanistas se infiltraram nas igrejas porque era pregada a verdade liberta.
E o objetivo do diabo não é que você seja liberto, é que você seja preso. Né? Com o passar do tempo, o diabo foi lançando armadilhas, né? Doutrina de demônios entrar em nosso meio, falsos profetas entrarem em nosso meio. A Bíblia diz que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, espalhariam em nosso meio doutrina de demônios. Espalharam muitas doutrinas de demônios, né? E hoje, o que nós vemos por aí é exatamente isso, doutrina de demônio. Nós nos afastamos anos-luz dos valores e preceitos de Cristo, com raras e honrosas exceções nas pequenas igrejas. As grandes, eu posso garantir, está tudo contaminado, né? Então está muito diferente, sim. A grande preocupação da Irmandade no começo, eles me perseguiam inicialmente e perseguiram tenazmente, era que o livro Filho do Fogo fosse trazer um despertar para as pessoas, né? Que a igreja fosse despertar, fosse orar mais, fosse ser mais unida. Só que isso não aconteceu, né? Infelizmente não aconteceu porque o orgulho, né, foi maior. A arrogância foi maior, os atos proféticos foram maiores, né? Tudo que dava glamour, prestígio, e títulos, e apóstolo, e agora pai apóstolo, e querubim, e vice-deus e tudo mais, né? E outra questão que eles tinham muito temor era que eu revelasse os altos segredos da alta magia, né? Isso eu nunca revelei e nunca vou revelar, porque não tem relevância alguma. Eu conto alguma coisa na série Kelaim, né? E só, né? Não posso passar disso, porque não adianta ensinar, né? Não adianta ensinar. Então, eu mostro para você o carro, eu mostro o motor, mas eu não dou a chave e não ponho gasolina. É isso que eu faço. Eu não dou os ingredientes principais, né? Porque não edifica. Então, eles tinham medo que eu fosse divulgar, né, os segredos, né? Não precisa, é irrelevante, é tolo isso. Eu ia atrair, eu ia fazer o contrário. Em vez de ajudar as pessoas, eu ia prejudicar. E a gente tem que falar do amor, tem que falar de Cristo, porque Ele é o soberano. Ele é o soberano sobre todas as coisas, sobre a sua vida, inclusive, e sobre a minha. O que é efetivamente o fruto proibido? É literal ou não? Não, não é literal. É uma metáfora, né? Primeiro que não é maçã, porque a palavra malum e malums, em latim, ela é muito parecida. Uma é macieira, outra é maldade. Aí virou maçã como o fruto, né? Proibido. Virou essa alegoria do fruto. Na verdade, era o diabo realmente oferecendo para Eva, inicialmente, pegando talvez o lado mais frágil, né? E dizendo o seguinte, Deus deu uma ordem. Veja o vídeo, a sentença de Adão. E veja também Néfilins, há esperança para eles. Veja esses dois vídeos. Então, o que acontece? Ele ofereceu para o homem, para a mulher, uma oportunidade. Você quer, por exemplo, primeiro para a mulher, para Eva, você quer poder? Você quer autoridade? Né? Prova desse fruto, né? Esse fruto é uma metáfora, tá bom? Prova desse conhecimento. Eu quero te ensinar algo, eu quero te mostrar uma coisa que você nunca viu, extraordinária. Você vai ser como Deus, se você souber esse segredo, né? E todo mundo quer saber o segredo. Vocês já repararam nos livros? Teve uma época que tudo quanto era livro era o segredo. O código do segredo, desvendando o segredo do segredo. Esse segredo é mais segredo que aquele segredo. Tudo era segredo. E todo mundo queria saber o raio do segredo, né? Então foi mais ou menos isso. Ele persuadiu Eva dessa maneira, né? E enganou Eva. E Deus tinha dito, se comer desse fruto empírico, tá? Irrevogável, certamente morrerá. Então havia uma condenação perene para o homem que ele iria morrer, né? Que ele iria morrer. Só que o homem não morreu, porque Deus revogou essa sentença, Jesus veio e morreu em nosso lugar, deu seu sangue por nós, né? E isso não era na nossa dimensão, tá? Era numa outra dimensão. A gente acha que o Jardim do Éden era no Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates. Normalmente é o que pensam, né? Mas eu acredito que era numa outra dimensão, porque no mesmo local onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava também a árvore da vida. Em Apocalipse está escrito que a árvore da vida está no céu. E ela está guardada por um anjo, por um querubim, mesma patente de Satanás, né? Você vai entender por quê, vendo a essência da maldade, né? A série, acho que são 3 vídeos, a essência da maldade, mesma patente. E está sendo guardado com uma espada de fogo. Curioso que a série de Lúcifer fala sobre isso também. O cara que escreveu sabe alguma coisinha, viu? E por que está sendo guardado até hoje, né? Porque Lúcifer ainda tem acesso, ainda tem acesso. Por que tem acesso? Ele pediu permissão para tocar em Jó, e às vezes ele vai até lá para pedir permissão para tocar em você. E por que Deus permite esse acesso? Aí você vai ter que ler a história de Mitri e vai te explicar com bastante detalhes. Daniel, como que eu faço para ser batizado sem estar frequentando uma igreja? Isso é uma pergunta que a gente recebe sempre nos directs e e-mail também. Uhum.
Nós somos sacerdotes reais em Cristo. Você pode batizar, não tem problema nenhum. Pode batizar na piscina da sua casa, na banheira, né, por imersão, não por aspersão. Aspersão veio depois, uma coisa de Constantino. Constantino chegou a acreditar que o batismo infantil surgiu aí, tá? Por isso que se batiza na Igreja Católica criança. Que o batismo infantil era importante. Se você não fosse batizado, você seria pagão. E se aquela criança morresse com 1 ano, com 2 anos, né, não prosseguisse a vida, ela seria pagã e iria para o purgatório ou para o inferno. Né? Então, para que isso não acontecesse, ele já era batizado antecipadamente, sem o seu conhecimento. Jesus nos ensina diferente. Você se batiza com consciência, adulto, tá? Então, você não precisa estar ligado a um sistema religioso para se batizar. Mais uma vez, eu vou indicar vídeo para vocês. Assista o vídeo, Igreja Doméstica, voltando para casa. Assista esse vídeo que vai te ensinar direitinho. E tem um vídeo que eu gravei mais antigo, chamado Protesto, a chama que queima a palha. Nessa época, a Dilma ainda era presidente da República. E tinha gente que dizia, imagina, Daniel, Dilma não vai ser deposta nunca, isso nunca vai acontecer. Sofreu impeachment. Estava escrito que isso ia acontecer, isso era batata que ia acontecer, né? Enfim, as coisas estão acontecendo conforme Deus planejou e assim Deus permitiu. Então, você pode batizar sim, não tem problema nenhum. Por imersão, não aspersão. É porque tem pastor, mandaram um vídeo para mim, um pastor que cospe nas pessoas. Ele enche a boca de água e assim, pulveriza para todo mundo. O que é isso? Sabe? O negócio está ficando banalizado na igreja, né? Está virando um circo. Quer dizer, virou pão e circo. Está dando o que o povo está querendo receber, né? Em vez de buscar santidade, não é pão e circo, é diversão e quer unção. É isso. Sem ter conhecimento, santidade e tudo mais, né? O pessoal tá falando aqui, Daniel, escreve a história do Icarim, não importa quanto tempo demore. Eu tenho que terminar a primeira história de Mitri. A história de Mitri está toda montada, o esqueleto está montado, eu preciso retomar a história, preciso terminar pesquisas. Eu tenho um livro inteiro para ler que eu deleguei para a Karen, porque eu não consigo ler. A Isabela agora também não está em condições. Então, eu passei para a Karen ler os últimos dias dos Romanov. Eu preciso disso para escrever apenas um conteúdo de mais ou menos umas 15 páginas. Eu li aproximadamente uns 8 livros sobre os Romanov, assisti tudo que eu tenho documentário, mas falta esse. Eu preciso desse conteúdo para conseguir concluir entendi a indireta. de 8 a 10 páginas do livro para entendi. ficar perfeito. Porque aqui eu não erro, eu não posso errar. Eu não posso errar a data, né? E como eu estou escrevendo lá da década de 50, eu não posso errar a data. Tem que ser uma coisa precisa. Quanto tempo passou aí, Karen? Calma que ainda temos. O Cris está perguntando, vamos manter os nossos hobbies no céu? Tipo fotografia, artes marciais, pintura. Eu creio que nós vamos ter atividades lá. Ninguém vai ficar no ócio. Vamos combinar? Você vai para o céu e vai ficar tocando harpa e cantando louvores para a eternidade. Vamos combinar que vai ser uma coisa um pouquinho chata? Não vai ser assim. Veja um vídeo nosso chamado Espelhos do Céu. Você vai entender melhor. Espelhos do Céu. Lá eu explico melhor sobre isso. Como é possível se tornar... detalhe, entre aspas, um detalhe. A Bíblia também fala que o céu fala de cidades, né? Cidades. E a Bíblia fala que não foram construídas. Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Alguém construiu essas moradas, né? Por mãos que não foram construídas por homens, né? Então tem coisas tremendas lá, incríveis lá, que você não faz nem ideia. É isso, vai, vamos para frente. Como faz para se tornar... Como que faz para se tornar mantenedor se tem valor mínimo? Não tem valor mínimo, não tem carnê, não tem nada. Se quiser ser mantenedor com R$1 por mês, 50 centavos por mês, tudo bem. É bem-vindo. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? O que eu preciso, gente, eu não preciso de dinheiro para comprar uma mansão. Eu não preciso de dinheiro para comprar fazenda, jatinho, nada disso. Porque tudo isso aqui vai ficar. Né? Eu preciso de dinheiro para minha manutenção de vida. Eu preciso de dinheiro para comer. Preciso de dinheiro para pagar IPVA do carro, para pôr gasolina, para comprar ração para meus bichos, para ter dinheiro para... quando eles ficam doentes, eles estão tudo velhinhos, para poder cuidar deles. Tratamento veterinário é caro. Para pagar meu convênio médico, para cuidar da minha esposa, para pagar meu aluguel, para pagar minha conta de água, de luz, de gás, de telefone, enfim, internet. Eu preciso de dinheiro para isso. Somente para minha manutenção, tá bom? E, é claro, a colaboração de vocês ela é fundamental. E a Bíblia diz em Gálatas 6 que aquele que te instrui na palavra, que te instrui, que te ensina, é justo e lícito que você partilhe com ele os seus bens materiais. Aquele que ensina as coisas espirituais, é lícito receber as coisas materiais. Então,
eu estou amparado pela Bíblia também, né? Eu faço disso, isso não é uma brincadeira para mim, isso é um ministério. E ministério não é profissão, ministério é chamado. Para mim é chamado. Para muita gente virou profissão, né? O cara tenta lá, você é pintor, não é um bom pintor. Aí vai tentar ser pedreiro, não é um bom pedreiro. Vai tentar ser padeiro, não é um bom padeiro. Aí tem lá, você é pastor, né? Então, não, para mim não. É chamado, chamado. Deus me chamou. Me chamou para um propósito e eu vou honrar esse propósito. Nem que eu more um dia embaixo da ponte, eu vou continuar adorando a Deus. Gente, eu perdi meu filho, perdi o bem mais precioso que eu tinha na minha vida. Vamos falar de outra coisa? E continuo aqui. Continuo aqui por quê? Pela força dele, para cumprir a missão. E, enfim, eu só preciso do essencial, né? É isso. Que vocês continuem orando pela gente e trazendo mantimento para esse ministério. O que você pode dizer dos cantores gospel? Olha, da atualidade, sinceramente, deixa eu lembrar algum da atualidade. Ah, eu não posso falar. Olha, eu vou falar alguns que eu gosto, tá? Que cantam até hoje, né? Porque o negócio virou pervertido, o negócio se afastou, assim, anos-luz dos valores, né? O que está tendo de mensagem caindo aqui para mim no meu WhatsApp, escreveram todo mundo resolveu escrever no mesmo momento, né? Tá toda hora pintando aqui na tela. Eu já respondo para vocês. É o seguinte, sempre gostei do Nelson Bumilcar, Guilherme Kerr, João Alexandre, né? Gostava do Hillsongs, né? Do Cup of Life, né? De músicas que realmente vêm do coração. Sérgio Pimenta, músicas mais antigas, sabe? Sabe aquela época que era unção, voz e violão? Hoje, os cantores gospel se transformaram em artistas, né? Eles cobram cachê, eles têm iluminação no palco, fumaça e tudo mais, né? Tem banda que até coloca pentagrama na capa de CD. Quer dizer, o negócio tá ficando estranho, né? Então, eu gosto de louvor de verdade, louvor que realmente enalteça a Deus e não ao homem, né? Que tem louvor que fala de si mesmo. E eu me atenho muito pela letra. Tem música secular, gente, que é melhor que muito louvor, né? Sabe uma música do Raul Seixas? Às vezes, Raul Seixas é do Satã. Eu pensei essa música, tá? Tente outra vez. Eu acho linda essa música, eu acho bonita, né? Gosto da música dos Beatles, né? Do álbum branco clássico dele, do My Guitar. A letra é linda, né? Música tantas outras, aquele Médicos Sem Fronteiras, eu não sei o nome da música, mas a música tema do Médicos Sem Fronteiras não é uma música gospel, né? É uma música linda de ouvir. Então eu me atenho, me pauto pela letra. A letra tem conteúdo, a letra me faz pensar, a letra me renova, a letra me dá entusiasmo, né? É bom. E é claro, adoração. Adoração genuína, verdadeira, mas eu gosto dos antigos. Sabe aquela música, Mais do que Passarinhos? Aquela música do tipo, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Um dia essa música me derrubou no chão, e hoje ela me mantém em pé. Então esses louvores antigos, eles eram carregados de unção, porque não tinha, ninguém queria aparecer. Quem aparecia era Deus. A honra era para ele, não era para o homem. O holofote não estava em cima do homem, o holofote estava para Deus, né? Então, é isso que eu gosto. As atuais, eu não tenho nenhum de cabeça agora que eu me lembre, tá? Fora o Nelson Bomilcar, que continua cantando, né? O Guilherme Kerr e tudo mais. E os grandes pregadores, né? Que eu te aconselho a você seguir, ouvir as mensagens do David Wilkerson, do Paul Washer, do John Piper, né, do Caio Fábio, que foi o único pastor do Brasil que me estendeu a mão, e olha, eu conheço pastores pra caramba, o único que me estendeu a mão. Muito obrigado, Caio, pela sua gentileza, pelas suas palavras de conforto, pelas suas palavras pastorais. Eu precisava, no momento, mais do que um terapeuta, mais do que um psiquiatra, mais do que uma esposa que sempre me acompanhou e me ajudou, mais do que amigos ao meu redor. Eu precisava de um momento emprestado. Eu pedi para Deus, Senhor, me empresta um pastor, né? Eu ajudo tanta gente, eu estou precisando ser ajudado. Eu preciso de uma palavra pastoral, uma palavra que venha de ti, né? E Deus levantou o Caio Fábio, ele descobriu meu telefone, e a gente começou a conversar, e nos tornamos grandes amigos, e quando ele vai para São Paulo, a gente vai almoçar junto, e para mim é uma honra e privilégio, né? Então, Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo, né? As que não são para confundir as que são. Aquelas que a gente despreza, né? É que Deus usa. Deus só te desprezou, o mundo te desprezou, Deus vai te usar, né? É assim que é. É assim que sempre foi. José foi tão desprezado, né? E depois foi tão honrado. É assim que é.
Mais uma? Eu sou apenas uma ovelha na igreja, mas eu batizei o meu tio, que era homossexual e aceitou Jesus antes de morrer ao meu lado. Será que Jesus salvou ele? Salvo. Com toda certeza ele está salvo, está no céu, está no paraíso, está ao lado de Cristo. Deus vê o coração, Deus vê a fé, e você usou da sua autoridade espiritual como sacerdotisa em Cristo. Nós somos sacerdotes em Cristo. Jesus tabernaculou em nós. O Espírito Santo não está mais sobre nós, mas está em nós. Você tem autoridade e legitimidade, sim, de batizar. Você fez o certo. Você fez o que ninguém fez, né? Você fez o que um pastor deveria ter feito. Você foi mais do que um passarinho. Você fez a diferença na história de uma vida. Tenha certeza disso. Teu nome está no livro da vida e você tem um galardão especial por esse gesto, viu? Uhum. Que mais? A experiência de ver vultos e demônios para um cristão é falta de proteção divina? Não, às vezes não. Às vezes é discernimento de Deus. Agora, o tempo todo você procura um psiquiatra, talvez você seja esquizofrênico, né? Agora, se é esporádico, uma coisa de vez em quando, é discernimento. Deus está te mostrando, né? Olha, ali tem alguma coisa errada, né? Aquela pessoa fez alguma coisa errada, ou está agindo no caminho errado, ou tem alguma coisa que você trouxe para sua casa que está servindo como cavalo de Troia para alguma entidade entrar na sua casa. Enfim, às vezes é discernimento de Deus, né? Nem sempre isso daí é coisa do mal, nada disso. O que o senhor acha dos padres Fábio de Mello, Marcelo Rossi, que são grandes comunicadores na mídia da Igreja Católica e são autores de livros também? Adoro, amo os dois, tenho profunda admiração, especialmente pelo Padre Fábio, pela sua sabedoria, pela sua forma de escrita, como escritor também, e eu vejo que ele dá uma ênfase muito grande para Jesus, né? Ele fala muito pouco de santos, né? Ele fala mais de Jesus. E ele traz palavras de conforto, ele não acusa. Eu nunca vi o Padre Fábio acusando alguém. Teve uma pessoa que escreveu para ele dizendo que não sei quem da família tinha se suicidado, essa pessoa tinha ido para o céu e para o inferno. Incrível, né? Enfim, não posso tocar nesse assunto. A resposta dele foi maravilhosa, foi uma resposta de amor, uma resposta de um cristão verdadeiro, né? Então, admiro profundamente. Uhum. Admiro homens assim, homens legítimos. Inclusive, dele ter admitido que ele tem depressão. Você sabe alguém admitir que tem depressão? Alguém público como ele, que as pessoas poderiam julgar? Você não é espiritual, você não é de Deus, como é que você tem depressão? E o que diriam de Paulo? Você não é espiritual? Por que você foi apedrejado, açoitado, preso, naufrágio, picado pela cobra? Você não é espiritual? Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Está escrito na Bíblia, sabia? Elias, você curou pessoas, você curou, você trouxe vida ao defunto, né? Multiplicou o azeite da viúva. Elias fez tanta coisa tremenda, né? E de repente morreu da doença que ele tinha. Paulo, o lenço de Paulo curava o enfermo, mas não curou Timóteo, a quem ele considerava como filho. Nem sempre Deus cura. Às vezes a doença está com você com um propósito. Então, em tudo dê graças. Nem sempre Deus te livra dos desertos, mas ele te ajuda a travessia do deserto. Nem sempre ele muda as circunstâncias na sua vida, mas ele usa circunstâncias para mudar a sua vida e transformar, como tem transformado a minha também, né? Lembrando para vocês, que eu falei no vídeo de hoje, né? Jesus, ele pregava de dia, ele orava de noite, mas descansava nas tempestades. E descansar na tempestade é difícil. É só um cristão verdadeiro que consegue, que realmente consegue descansar nas promessas de Deus e saber que Deus está no controle e tudo mais ele fará. É isso. O que você acha deste repentino interesse pelo livro de Enoque? Eu comecei a falar mais sobre o livro de Enoque, eu não sei se, sei lá, Não, por mas é influência geral. Eu direta. perguntei Em do geral? geral também. Acontece o seguinte, tem 3 versões do livro de Enoque, né? A mais fidedigna, que eu considero, é a versão etíope. Inclusive, existe uma bíblia de apócrifos. E lembrando que o cânon foi formado por Constantino no Concílio de Nicéia. Em 313, o cristianismo já faz parte, né, do Império Romano, por isso que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, lançaram o Edito de Milão. Depois, né, disso, em 325, no Concílio de Nicéia, na Turquia, Constantino estabeleceu os livros que iriam para o cânon, aqueles que supostamente seriam inspirados pelo Espírito Santo. Tem dúvida se a Bíblia está errada? Não, não está errada. A mensagem está lá, começo, meio e fim. Eu gravei um vídeo sobre isso.
A Bíblia foi adulterada? Procura lá, você vai entender melhor. Então a mensagem está preservada. No entanto, eu acredito que alguns livros com conteúdo histórico importante, né, foram desprezados. O livro de Enoque é um livro muito rico. E se você fizer a comparação do livro de Enoque com a Epístola de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, com a Epístola de Judas, você vai ver muita coisa parecida e até mesmo igual, idêntica. Então, eu acho que como conteúdo, como conhecimento, vale a pena. Até mesmo que o livro de Enoque, ele retrata a batalha nos céus de uma maneira incrível. Né? Porque a gente fala, houve peleja nos céus. Né? Peleja, uma guerra, uma batalha. A gente não tem ideia do que é isso, do que é uma guerra, porque ninguém viveu uma guerra de verdade, né? Eu não vivi uma guerra de verdade. Minha avó viveu, meu bisavô viveu, mas eu não vivi. Eu não sei como é que é uma guerra, né? Eu nunca morei num país de guerra, né? Agora, Enoque, ele descreve, né? Acho que no capítulo 5, se não me falha a memória, do Apócrifo de Enoque, ele descreve com riqueza de detalhes como foi essa peleja. Foi uma guerra, olha, que não foi brincadeira não, viu? Um terço se rebelar. O que será que Lúcifer, né, o portador, tremenda, né? E de repente morreu da doença que ele tinha. Paulo, o lenço de Paulo curava o enfermo, mas não curou Timóteo, a quem ele considerava como filho. Nem sempre Deus cura. Às vezes a doença está com você com um propósito. Então, em tudo dê graças. Nem sempre Deus te livra dos desertos, mas ele te ajuda a travessia do deserto. Nem sempre ele muda as circunstâncias na sua vida, mas ele usa circunstâncias para mudar a sua vida e transformar, como tem transformado a minha também, né? Lembrando para vocês, que eu falei no vídeo de hoje, né? Jesus, ele pregava de dia, ele orava de noite, mas descansava nas tempestades. E descansar na tempestade é difícil. É só um cristão verdadeiro que realmente consegue descansar nas promessas de Deus e saber que Deus está no controle e tudo mais ele fará. É isso. O que você acha deste repentino interesse pelo livro de Enoque? Eu comecei a falar mais sobre o livro de Enoque, eu não sei se, sei lá, Não, por mas é influência geral. direta. É geral? Geral também. Acontece o seguinte, tem 3 versões do livro de Enoque, né? A mais fidedigna, que eu considero, é a versão etíope. Inclusive, existe uma Bíblia de apócrifos. E lembrando que o cânon foi formado por Constantino no Concílio de Nicéia. Em 313, o cristianismo já faz parte, né, do Império Romano, por isso que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, lançaram o Edito de Milão. Né? Depois, né, disso, em 325, no Concílio de Nicéia, na Turquia, Constantino estabeleceu os livros que iriam para o cânon, aqueles que supostamente seriam inspirados pelo Espírito Santo. Tem dúvida se a Bíblia está errada? Não, não está errada. A mensagem está lá, começo, meio e fim. Eu gravei um vídeo sobre isso. A Bíblia foi adulterada? Procura lá, você vai entender melhor. Então, a mensagem está preservada. No entanto, eu acredito que alguns livros com conteúdo histórico importante, né, foram desprezados. O livro de Enoque é um livro muito rico. E se você fizer a comparação do livro de Enoque com a Epístola de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, com a Epístola de Judas, você vai ver muita coisa parecida e até mesmo igual, idêntica. Então, eu acho que como conteúdo, como conhecimento, vale a pena. Até mesmo que o livro de Enoque, ele retrata a batalha nos céus de uma maneira incrível. Né? Porque a gente fala, houve peleja nos céus. Né? Peleja, uma guerra, uma batalha. A gente não tem ideia do que é isso, do que é uma guerra, porque ninguém viveu uma guerra de verdade, né? Eu não vivi uma guerra de verdade. Minha avó viveu, meu bisavô viveu, mas eu não vivi. Eu não sei como é que é uma guerra, né? Eu nunca morei num país de guerra, né? Agora, Enoque, ele descreve, né? Acho que no capítulo 5, se não me falha a memória, do Apócrifo de Enoque, ele descreve com riqueza de detalhes como foi essa peleja. Foi uma guerra, olha, que não foi brincadeira não, viu? Um terço se rebelar. O que será que Lúcifer, né, o portador de luz, utilizou de persuasão para enganar a terça parte, né? Se não tinha inveja, se não tinha ciúme, se não tinha ganância. Que argumento que ele usou? A história de Mitre vai te contar. Não no primeiro livro, na sequência. Mas você tem que ler o primeiro para entender, né? Vamos Vamos fazer lá, mais que duas o gato está me perguntas para chamando. encerrar. O gato me chamando que ele quer sair do quarto. Quer ir lá? Não. Eu vou sumir daqui e vou deixar a flor. Ué, qual o problema? Tá. Cristianismo e astrologia. O que você acha? Estão perguntando muito se acreditar em signos, até mapa. Eu já falei sobre isso. Signos do Zodíaco, tá no meu canal. Tem um vídeo chamado Signos do Zodíaco, dá uma olhada, explico melhor lá. Não dá para sumariar em poucas palavras. Que mais? Não, aí as pessoas falando que estão gostando muito do livro A História de Mitre. Uhum. E, enfim... Não dá spoiler, hein?
Não, eu não posso, eu nem falo aqui no assunto. As pessoas estão fazendo perguntas sobre o livro e eu respondi aqui que nós não vamos falar pelo livro por enquanto, porque Por as pessoas enquanto, estão não. lendo, né? Então, É, deixa eu primeiro ficaria... ler, depois a gente faz alguns comentários. Tá E a bom. Planeta tem uma distribuição incrível. Você não encontra um livro na livraria, você encontra uma torre, né, nos lançamentos, nos destaques e tudo mais. E essa semana eu vou visitar uma livraria, não vou dizer qual, né, porque Qual será? Qual será? deu um problema no meu carro, ele está na garantia, então vou ter que levar na concessionária. E na volta, é caminho eu passar por uma livraria, né, por um determinado shopping. E eu vou, não vou dizer qual, né? Eu vou lá, eu vou deixar algumas dedicatórias, mas eu faço uma live lá na hora. Tá bom? Tá bom. Última Pessoal, pergunta, gente. Em vez de a gente fazer a última pergunta, geralmente o pessoal sempre pede para você fazer uma oração, você pode fazer uma oração. E não esquece que Claro. tem que pegar o colírio da Nina, que já me lembraram aqui. O colírio Eu já pinguei. Não, já pingou, quando eu gente. estava gravando aqui, entre outros, pinguei. É um colírio antibiótico, você tem que dar em hora certa. Se falhar, antibiótico é pouco. Você cria resistência, né? Mas já tá Sou melhor, casado né? com a médica, eu sei. Que mais? Não, é só Nibiru. isso. O pessoal tá pedindo aqui, volta para Jundiaí na Livraria Leitura. Uhum. A meia live, por favor, façam mais. Tá. Obrigada. Avisa uma hora antes para ir na livraria, para dar tempo de chegar. Enfim, porque a gente só tem agora mais 4 minutos, tá? Tá? Nossa, já deu mais uma hora de novo? Já. Sério? Sim. Uau! Então nós vamos ter que dividir isso no YouTube em dois, parte 1 e parte 2, porque são 2 horas, vai ser ruim para assistir, né? Tá bom, vou fazer uma oração para vocês e a gente vai encerrar, tá bom? Tá bom, eu vou sair daqui Ok. para ficar a tela inteira aqui para vocês, Tá. tá bom, gente? Então, Obrigada. sai daí. Tchau. Como é que faz para sair? Você sai Peraí que eu vou sozinha? sair. Eu te expulso. Ah, você saiu. Então, peraí, deixa eu ajustar aqui. Tá bom, gente. Vamos orar. E que essa oração seja sincera no seu coração, tá? Quero que eu não tô lendo mais, tirei os óculos, que eu quero me concentrar na oração. Eu quero que você abra o seu coração, abra sua mente, que você apenas se concentre na minha voz, né? Isso não é hipnose, tá? Que Deus me use como voz dele para te dar direção, tá bom? Fecha teus olhos onde você está e permita que Deus fale com você. Vamos conversar com o Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que tem me dado força a caminhar até aqui. Eu peço que o Senhor dê a mesma força que o Senhor tem me capacitado para superar os obstáculos mais difíceis da minha vida, enfrentar os medos mais pavorosos, os vales mais escuros, as tempestades mais violentas, as noites mais escuras e os momentos de maior solidão. E o Senhor tem estado sempre ao meu lado, me ajudando, me amparando, me consolando, me fortalecendo. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja confortando também a cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo agora. Que esteja trazendo a eles fortalecimento, renovo, força, fé e, acima de tudo, esperança. Que haja novamente um reacender da chama da fé nos corações que estão se apagando a fé. Que haja um despertar do amor daqueles que já não conseguem mais sentir o amor, já não conseguem mais amar, que não conseguem mais sentir aquilo que sentiam antes por ti. Traga de volta, Senhor, aquele primeiro amor. Traga de volta, Senhor, aquela fé que move montanhas, o tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda, meu irmão, minha irmã, se transforma numa árvore de 4 metros de altura. E se você tiver fé, de um tamanho de um grão de mostarda, você moverá montanhas. Né? Que essa fé esteja no seu coração e que essa semente hoje seja colocada como um grão de mostarda, pequenina, mas que ela cresça, que ela floresça, que ela frutifique e dê frutos para o reino de Deus, para a honra e glória do Cordeiro. Que Jesus volte logo e que venha nos buscar. Que, queridos, nós estamos indo de volta para casa. Jesus, toda a honra para ti. Toda a honra para ti. Toda a glória para ti. Nós estamos aqui por ti e viveremos por ti. O Senhor morreu por nós e nós vamos viver por ti. Para a tua honra, até o fim. E vamos combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé até o nosso último suspiro, para a honra do teu nome. Amém. É isso, gente. Faça isso, tá? E você vai ter um galardão nos céus. Quem sabe você não será um morador da Cidade dos Anjos. Depois a gente explica melhor na história de Mitre, tá bom? Eu tenho que desligar, senão não consigo gravar, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas orações. Ai, que tenham sustentado. Não esqueçam de ser mantenedores do ministério, de divulgar os vídeos, que isso ajuda muito a gente, tá bom?
E divulgar o Diário do Micael. Por favor, me ajude a divulgar o Diário do Micael, tá? E quem sabe mais pessoas colaborem com a ONG, né? Que possam ajudar mais. Que a gente possa fazer uma coisa diferente, uma coisa que tenha amor. Sem essa coisa fria, cartesiana, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijão no coração. Obrigado pela honra de estar esse tempão com vocês. Passamos mais de 2 horas conversando, parece que voou. Nem percebi o tempo. Eu tenho que desligar, senão não grava, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Um bom domingo a todos vocês. Até mais.